Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Para quem não me conhece, me chamo Juliano, trabalho na equipe do Vitor. Ingressei recentemente na equipe da diretoria institucional. Na noite de hoje, daremos sequência à nossa live referente ao workshop de gestão comercial para empreendedores. É um prazer em tê-los nesta noite. Hoje teremos como palestrante o Fábio. O Fábio, ele é um profissional com mais de 10 anos de experiência em planejamento e inteligência de negócios, na área comercial e de operações, com carreira desenvolvida em empresas unicórnio como a Gympass e multinacionais do segmento financeiro, e químico como Messer Brasil, Land Cases e Banco BPN Brasil. Atualmente é gerente sênior de operações para academias da América Latina no Gympass. Passo agora a palavra ao Fábio. Agradeço de maneira especial a você, Fábio, por ter aceito o nosso convite e que tenhamos aí uma excelente live nessa noite. É um prazer em tê-lo conosco. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço. Agradecer o convite do Bioparque, do Vitor Donaduzzi também em especial. E vou colocar aqui, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vou tentar acompanhar o chat aqui, podem escrever no chat também. Eu vou colocar agora para compartilhar aqui e vocês me confirmem se está aparecendo. Ok, Fábio, está aparecendo. Tá joia? Podemos começar? Sim, podemos começar. Então vamos lá. Bom, o Juliano já fez um pouquinho aqui da minha apresentação pessoal, mas eu coloquei aqui só a parte da formação, né? Então, minha graduação é em Administração de Empresas pela FGV de São Paulo, tenho o título de especialista em Administração de Empresas pelo Mackenzie e o MBA pela Universidade de Pittsburgh, dos Estados Unidos, tá? Bom, sobre a minha experiência ali, como o Juliano comentou, né? Trabalhei na área financeira, num banco de médio porte, fiquei 10 anos no segmento químico, né? Na linha de gases e posteriormente na Messer, e atualmente estou no Gympass, empresa de benefício corporativo, de academias e mais recentemente agora na pandemia de bem-estar, que é um dos unicórnios brasileiros aí, tá? Hoje presente em 14 países. Mas até é importante destacar que eu não estou aqui falando em nome do Gympass, tá? Nenhuma das minhas opiniões aqui vai refletir a opinião da empresa. E também fui sócio proprietário de duas empresas no setor de serviços, tá? Uma delas, inclusive, eu vou colocar aqui no final como um case para apresentar para vocês. Bom, dando sequência aqui, é só um resuminho dos tópicos aqui que eu coloquei para a gente falar nessa uma horinha, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui, uma parte mais conceitual sobre oferta e demanda, o mercado e elasticidade de preços. Depois, essa parte mais conceitual, a gente vai entrar mais nos casos práticos aqui, de como precificar, algumas estratégias, quais delas escolher, falar um pouquinho sobre mercados competitivos. Tenho dois cases aqui para apresentar, que todos exemplos próprios aqui que eu participei ao longo da minha carreira. E se tivermos tempos aqui, eu vou falar um pouquinho sobre um tópico alternativo, que é quando a gente tem uma guerra de preços aqui no mercado, tá? Bom, e como eu falei, fiquem à vontade de colocar perguntas no chat ou de fazer qualquer colocação. Eu vou tentar acompanhar o chat aqui durante essa nossa uma hora juntos, tá? Bom, entrando um pouquinho aqui na parte teórica, como eu mesmo comentei, né? A minha experiência ela não é acadêmica no sentido de ser professor, né? A minha experiência vem toda da aplicação desses conceitos nas empresas onde eu passei, mas acho importante a gente entrar um pouquinho nesse conceito quando a gente está falando de preço. Eu acho que ele é importantíssimo entre oferta e demanda, tá?
E vamos lá, a primeira lei aqui básica do mercado, né? Lei de demanda, quando o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. Então, a curva de demanda, no caso aqui representada por essa linha, ela é decrescente, ela é inclinada dessa forma para a esquerda, refletindo que os consumidores do mercado, quanto maior o preço, menor vai ser a quantidade demandada, certo? Já a curva de oferta dos produtores, ou a lei da oferta, ela é exatamente o contrário, né? Ela diz que quando o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta, mais produtores vão ter interesse em entrar nesse mercado para vender por um preço maior, aproveitar as margens maiores dos lucros que esse mercado tem para oferecer, tá? E o ponto de equilíbrio a gente tem aqui quando esses dois se encontram, é o ponto onde a gente vai ter a receita maximizada, né? A gente tem um eixo aqui vertical de preço, horizontal de quantidade. Então, o ponto de maximização aqui da receita é onde as duas linhas se encontram e a gente vai ter a maior receita disponível nesse mercado, tá? Que é um ponto importante destacar, né? Já que isso é teoria e tentando trazer um pouco essa teoria para a realidade, é que essa curva que representa o mercado, ela é a soma dos indivíduos do mercado, tá? Não significa que todo o mercado tem a mesma sensibilidade ao preço. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da curva de demanda, a gente vê aqui, né, que a R$ 3 eu vendo 10, tá? Supondo que eu tenho um mercado com somente 2 compradores, significa que no preço de R$ 3, os 2 compradores somados comprariam 10 unidades. E aí pode ser um compraria 4, outro compraria 6, outro compraria 3, outro compraria 7, mas nesse mercado, exemplo, que só tem 2 pessoas, essas 2 pessoas ao preço de R$ 3 comprariam uma quantidade de 10, né? Também não significa que o preço vai estar sempre aonde a curva de demanda encontra a curva de oferta. Esse seria o preço onde a receita é maximizada, mas é importante destacar que tanto quem está demandando quanto quem está ofertando tem diferentes curvas de oferta e demanda individuais. Então, no preço de 3, eu vou achar quem queira comprar o preço de 3, como eu vou achar quem queira vender ao preço de 3 também. Eu só não vou estar otimizando a receita desse mercado, tá? E um ponto importante aqui também falar é que nesse gráfico a gente só tem preço e quantidade, né? Preço vezes quantidade é receita. Então aqui, esse ponto ideal, a gente está falando que ele é o ponto onde a receita é maximizada e não necessariamente o lucro, tá? Que é também um dos pontos que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente, tá? Bom, falando agora um pouquinho sobre mudanças nessa curva, né? Nesse exemplo que eu dei, era uma curva de oferta, uma curva de demanda representando um momento do mercado, mas tem alguns fatores que alteram essa curva de demanda, certo? Então, aqui eu estou dando um exemplo, na verdade, de um movimento na curva de oferta, né? A linha da direita azul aqui, oferta 1, é um movimento inicial onde ela estava, e O2 aqui, a segunda linha azul da esquerda, é para onde a oferta foi alterada. E aí vamos falar aqui alguns fatores que podem causar alteração tanto da linha de oferta quanto da linha de demanda, tá? Começando pela curva de demanda, um dos fatores que altera é a quantidade de compradores, tá? Então, quando a gente tem mais compradores nesse mercado, essa curva vai sofrer uma alteração, né? Aqui a gente pode até usar como um exemplo, por exemplo, no caso de uma nova tecnologia, né? No início a gente tem uma quantidade de compradores, conforme ela vai se tornando mais popular e ela passa a ser uma tecnologia presente no mercado, eu vou ter muito mais compradores e logo a curva que eu tinha de demanda desse produto no momento em que eu tinha poucos compradores é muito diferente do que eu vou ter no momento em que eu tenho muito mais compradores, tá? Um outro fator que altera essa curva de demanda e pode aumentar ou diminuir é a renda da população. Conforme a renda da população aumenta, em geral, os bens tendem a sofrer um aumento de demanda. Existem exceções nisso, por exemplo, bens que a gente chama de segunda linha, né? Por exemplo, quando a renda da população aumenta, carne considerada de segunda linha não vai ter um aumento de consumo, vai ser justamente uma redução, porque com o aumento de renda a população vai estar gastando em produtos melhores, que melhora a qualidade de vida delas, mas em geral
a renda da população afeta positivamente quando ela aumenta e negativamente quando ela diminui, tá? Uma outra coisa que altera a linha de demanda são produtos substitutos e complementares, né? Então, por exemplo, o hambúrguer do McDonald's e o hambúrguer do Burger King, para muitas pessoas eles são substitutos. Se aumentar o do McDonald's, eu vou comprar mais um do Burger King e vice-versa, tá? iPhone e Samsung Galaxy, por exemplo, também são dois produtos que para algumas pessoas eles são substitutos. Já produtos complementares, a gente está falando, por exemplo, onde o preço de um produto influencia a demanda do outro, tá? Um exemplo, por exemplo, é gasolina e carro, né? Para eu ter um carro, eu vou precisar abastecer ele constantemente com gasolina. O preço da gasolina pode alterar a minha propensão a utilizar carro ou a utilizar um meio de transporte alternativo. Então, seriam produtos complementares, tá? Ketchup e hambúrguer, por exemplo, também seriam outros produtos complementares aqui, que normalmente caminham juntos, né? O gosto da população também influencia a curva de demanda, tá? Um exemplo disso são as mudanças no conceito ao longo do tempo. O conceito de beleza, por exemplo, no passado era um, hoje é outro. Então, logo a demanda por esses produtos de beleza que hoje são gosto da população vão ser diferentes do que seriam numa época diferente, né? E também particularidades de cultura, né? Então, por exemplo, o milho no México, onde ele é um insumo básico de alimentação da população, ele sofre uma variação de preço diferente de outros locais onde a culinária local não é tanto baseada no milho. A mesma coisa a gente pode dizer, por exemplo, na Itália com relação às massas. De acordo com a particularidade de uma cultura, ela pode ter também um comportamento diferente. Um outro fator que altera aqui a demanda são as expectativas. Então, por exemplo, se eu tenho uma expectativa de que o preço de um certo bem vai ser reduzido, a minha tendência de comprar ele pode ser menor do que se eu não tenho essa expectativa de que esse preço vai baixar. E a mesma coisa, como já vimos aí em períodos no Brasil de hiperinflação, onde eu tenho a expectativa de que o preço de um bem vai subir e vai subir num prazo muito curto, todo mundo que recebia o salário já corria para o supermercado, né? E também, um outro exemplo de expectativas podem ser, junto com um exemplo aqui, por exemplo, quinoa, um alimento que começou a ser muito falado, a aparecer muito em pesquisa como um alimento completo, um alimento saudável. Conforme esse tipo de conhecimento desse alimento vai entrando na população, todo mundo vai ficando sabendo, o tipo de demanda desse produto tende a ser alterado também em relação ao período onde ninguém conhecia esses lados positivos aí desse alimento, tá? Da mesma forma, alguns fatores alteram essa curva de oferta, né? Por exemplo, nesse próprio exemplo que a gente está vendo do gráfico, a mudança da curva azul pode ter sido representado pela mudança na quantidade de vendedores ofertando esse produto. O custo dos insumos também é um fator que interfere nessa curva de oferta. A gente não está olhando aqui os custos, como eu falei, a gente só tem preço e quantidade, mas se eu tenho um custo mais alto de produção, eu vou ter uma propensão diferente a vender por um certo preço do que se eu tivesse um custo mais baixo. Então, uma alteração no custo dos insumos também pode provocar uma mudança na curva de oferta. Expectativa também, da mesma forma que pode alterar a demanda, também pode alterar na oferta. E tecnologia também é um outro exemplo, né? Especialmente se a tecnologia permitir a produção de um bem ficar mais barato, ele também pode representar uma mudança na curva de oferta, tá? Só ver se não tem nenhuma pergunta aqui, nada por enquanto. Bom, um exemplo aqui que eu queria trazer de mudança da curva, e até um caso aqui para pensar, é um caso que eu acho que todo mundo sofreu no passado, ainda deve estar vivo na memória de muita gente, porque para muitas indústrias, para muitos gestores foi um caos, era a greve dos caminhoneiros, né? Naquele momento, o que aconteceu? Os consumidores, eles inicialmente vão aumentar a quantidade demandada deles, de gasolina, naquele caso, de diesel, de álcool, né? Tanto pelo medo da falta na greve, quanto pelo aumento do preço que era esperado que acontecesse, quanto pela incerteza
todo mundo ia ter uma versão maior, mesmo que não precisasse de gasolina, ia querer naquele momento garantir que o tanque dele estava cheio para, se ele precisar, ele não ter que ir atrás no momento em que a expectativa era de que estivesse mais difícil, né? E do mesmo lado da oferta, os produtores eles iam naquele momento reduzir a quantidade ofertada, tá? Era esperado um aumento de custo, era um aumento de incerteza naquele momento, mas nesse caso aqui, nesse exemplo para a gente, eu estou supondo que não tem o impedimento do abastecimento físico, tá? Eu sei que na prática, com as barricadas e tudo, houve um impedimento do abastecimento físico, mas eu estou desconsiderando nesse exemplo para a gente tratar junto, porque pensando ali na curva de demanda das pessoas para comprar gasolina e na curva de oferta dos produtores para oferecer, a gente tem uma certeza de que o preço vai aumentar. O aumento da demanda e uma redução da oferta, a gente sabe que esse preço vai aumentar, né? Mas o que vai acontecer com a quantidade, né? No nosso gráfico só tinha preço e quantidade. Um ponto importante aqui para levar em consideração é que a nova quantidade ela vai depender da intensidade de mudança de cada movimento, tá? Então, se a demanda dos consumidores aumentar muito mais do que a redução da oferta dos produtores, a gente pode ter um movimento para a esquerda ou para a direita na quantidade no momento da nova estabilização desse mercado, onde a única certeza é que o preço vai ser mais alto, mas a quantidade demandada desse produto entregue pode ser menor ou pode ser maior, dependendo da intensidade de mudança na curva de cada um, tá? No caso da greve dos caminhoneiros, eu pedi para a gente desconsiderar a questão do impedimento do abastecimento físico, porque com o produto não chegando na ponta, é óbvio que a gente não ia ter um aumento de quantidade entregue nesse mercado, tá? Mas num exemplo em que a gente tivesse um aumento de custo, uma incerteza, e não tivesse um impedimento físico, a gente poderia ter um preço mais alto e uma quantidade, inclusive, se estabilizando num ponto maior do que estava antes, tá? Bom, passando aqui para o segundo tema ali dos tópicos, elasticidade, tá? Ainda um pouquinho na parte mais teórica, né? O que é a elasticidade de preço? Ela mede a variação percentual da quantidade demandada de um bem ou serviço, dado uma variação percentual no preço, tá? Ceteris paribus, que o que é? Contanto que todas as outras variáveis permaneçam constantes. Então, eu estou falando que se eu aumentar 1% no preço, o que é que vai acontecer com a quantidade demandada? Se aumentar 1% na quantidade demandada, eu tenho uma elasticidade de 1. Se eu tiver um aumento maior na quantidade do que eu tive o aumento no preço, eu tenho uma elasticidade maior do que 1. E o contrário, se eu aumentar o preço em 1% tiver um aumento de quantidade menor do que 1%, eu tenho uma elasticidade menor do que 1. O que é um outro ponto importante aqui, tá? É que a elasticidade também sofre uma variação de indivíduos para indivíduos, de produtores para produtores, de produtos para produtos, tá? Então, vai depender, por exemplo, se é um produto de necessidade ou se é um produto de luxo. A energia elétrica, por exemplo, ela pode dobrar de preço, que a gente não vai ter uma queda tão grande, pelo menos no curto prazo, das pessoas, porque a energia elétrica é um bem de necessidade, tá? Ninguém acha que vai deixar a geladeira desligada 12 horas porque a luz está cara, né? A gente vai acabar tendo que tirar de um outro lugar, fazer uma economia de um outro lado, mas a gente vai manter a energia de casa funcionando, vai se adequar na medida do possível, né? Mas é um item de necessidade. Diferente, por exemplo, de um item de luxo, onde se eu tiver uma grande alteração no preço, um item supérfluo, o governo, a partir de amanhã, taxou os importados mais ainda do que o governo brasileiro já taxa, né? Eu vou ter uma redução de demanda desses bens, especialmente se forem bens que não sejam de necessidade, tá? Uma outra consideração aqui é se o bem tem substitutos ou não. Então, se subir o preço do ketchup da marca X, eu vou lá e compro da marca Y que não subiu o preço. Agora, eu tenho produtos, como, por exemplo, a insulina, que se todo mundo subir o preço da insulina, eu não tenho substitutos. Vou ter que continuar consumindo a insulina, muito mais parecido com a energia elétrica, que é um bem de necessidade, o caso da insulina, que é um bem que não tem substituto, né? Outros fatores que alteram, por exemplo, a elasticidade, seja de oferta ou de demanda, é a renda da população. Então,
se eu tenho um produto que ele é destinado a uma fatia da população que tem uma renda maior, é esperado que esse produto tenha uma elasticidade menor. Já se eu tenho um produto destinado a pessoas que têm uma renda mais baixa, é possível que elas sejam muito mais sensíveis à variação do produto e vai cair muito mais a demanda desse produto se eu tiver uma variação positiva de preço, tá? E tem outros fatores, como, por exemplo, lealdade à marca, que também pode influenciar a elasticidade de preço dos produtos, tá? Por fim, alguns produtos têm elasticidade alterada em função do tempo, né? A gasolina, do exemplo ali da greve dos caminhoneiros, se ela dobrar de preço hoje, provavelmente não vai cair muito a demanda da gasolina, mas no longo prazo pode fazer as pessoas se mudarem para mais perto do trabalho ou migrar para um carro elétrico ou híbrido. Então, até produtos que a gente pensa que não tem muita elasticidade, se olhar em relação ao tempo, elas podem sim ter uma elasticidade, tá? E aí uma pergunta aqui vale a pena diminuir 10% o preço do meu produto para eu ter um aumento de 30% na quantidade vendida, tá? E aí acabou já entrando aqui o ponto que se eu estiver só olhando preço e quantidade, eu vou estar falando de receita, pode ser muito vantajoso no ponto de vista da receita eu vender 30% a mais na quantidade por 10% a menos no preço. Mas eu tenho que levar em consideração aqui o caso da margem. Se eu tenho um produto de baixa margem e eu reduzir 10% no preço dele, eu posso estar fazendo o meu lucro total cair 35% nesse exemplo aqui, né? 3 cenários, todos o meu produto ele é vendido ao preço de 100 inicialmente, muda o custo dele, então no cenário 1 eu tenho um custo de 80, no cenário 2 um custo de 50, no cenário 3 um custo de 40. Logo, em cada um desses cenários eu tenho o mesmo produto, mas eu tenho um lucro por item vendido diferente, né? Se em todos eles eu desço 10% do preço e aumento 30% da quantidade, no primeiro cenário eu estou reduzindo em 35% o meu lucro, apesar de estar aumentando a minha receita. No segundo cenário eu tenho um aumento pequeno de 4% no meu lucro e no meu cenário 3 eu tenho um aumento maior do lucro. Então, em relação à elasticidade, essa mensagem que eu queria passar é que a gente não tem que olhar só para a receita, né? A gente tem que também entender se eu posso fazer esse movimento de preço, se, na medida do possível, tentar conhecer a minha curva de demanda e oferta do mercado que eu estou trabalhando, saber a sensibilidade de preço dos consumidores, mas conhecer também os meus custos para entender se 15% de aumento na quantidade vendida justifica uma redução de preço de 5% ou de 10%. Isso vai depender também dos meus custos de produção, tá? E um outro ponto aqui que a gente não pode deixar de considerar, e a gente vai até falar mais na frente, né? É o fato de que, como estava lá no primeiro parágrafo, né? A teoria desses modelos, eles dizem que eu reduzo o meu preço, a minha quantidade vai, no caso aqui, vai aumentar 30%, garantindo que todo o restante permaneça constante. E a gente sabe que no mundo real, as coisas não funcionam assim, né? Existe uma grande chance do seu concorrente acompanhar o movimento de preço e aí não justificar mais esse aumento de demanda. Os dois terminarem com um preço menor e a mesma demanda que eles tinham inicialmente, tá? Bom, perguntas aqui dentro dessa parte ainda mais teórica, antes da gente ir para a parte um pouquinho mais prática. E aí fique à vontade de mandar pelo chat ou de abrir o microfone, de usar aqui o recurso de levante a mão, fique à vontade. Se não tiver perguntas, eu desafio o pessoal aí para fazer um resumo do que foi falado até agora. Vamos lá, pessoal. Complicado, Vitão? Não, que isso. Deu para você. Só acompanhar, mas eu acho que com certeza deve ter perguntas aí. Pessoal, vamos lá. Quem quiser mandar no chat ou então levantar a mão aí, abrir o microfone, senão depois também a gente pode marcar para depois, né, Fabião? Com certeza. Tem mais alguns momentos aqui reservados para pergunta. Podem também se lembrar aí, se tiver alguma dúvida ao longo, e colocando aqui no chat que eu acompanho. Show de bola. Bom, vamos para a parte mais prática, então, que eu acho que fica mais interessante, né? Bom, como precificar, né? E aí vai ter... Então, tem diferentes correntes aí que
que vão de uma fórmula matemática exata a correntes que vão dizer que é uma arte precificar, né? Eu acho que cada um tem o seu fundo de verdade, cada um tem os seus méritos, mas vamos falar do método com certeza o mais utilizado, mas talvez aí o mais antigo. Tenho certeza que muitas empresas aqui no Bioparque utilizam, que eu conhecer os meus custos e eu aplicar uma margem em cima desses custos. Esse é o meu preço de venda, né? Obviamente, com essa margem que vai pagar os meus custos indiretos que incorram e me deixar uma margem que eu espero restar para o meu bolso após descontar todos os custos de despesas, né? Bom, esse método ele é o mais utilizado e ele tem várias vantagens, tá? Ele é simples de implementar, então ele funciona tanto para uma grande empresa que tem uma super estrutura em uma área, quanto até para uma lojinha que seja seu próprio dono ali no balcão. É bastante simples você saber que eu estou comprando tal produto a R$100, eu aplicar uma margem em cima na calculadora, no celular ali, e saber por quanto eu tenho que vender. Então, ela é bastante simples de implementar. Ela é vista como justa pelo cliente. O cliente, se ele perceber que é dessa maneira que a empresa precifica, ele entende que tanto aquilo ali tem um custo para ser materializado, para ter virado aquele produto ou aquele serviço, quanto ele entende que você precisa de uma margem para justificar você estar no negócio, né? Um bom exemplo de uma empresa que passa explicitamente para o cliente e se beneficia muito dessa metodologia, junto com o conhecimento do cliente, é a Costco, que é uma grande varejista de supermercado americana, que cresceu muito nos últimos anos, e é muito interessante que o Costco deixa claro para os clientes que nenhum produto das prateleiras do supermercado vão ter uma margem acima de 14% do que custou para a Costco aquele produto. Então, todo consumidor sabe que em nenhum dos itens ali ele vai estar pagando mais do que ele entende que deveria pagar, tá? Isso é uma coisa, é uma maneira de precificar que o Costco usa e vende muito bem e ganha a confiança do consumidor com essa maneira de precificar. E tem um exemplo oposto, né? Não sei se quantos ouviram isso, é uma ideia que não vingou muito, tanto que a gente não vê em lugar nenhum hoje em dia, mas teve uma época em que a Coca-Cola tentou testar no mercado uma maneira de cobrar pela Coca-Cola, colocando um sensor de temperatura naquelas máquinas automatizadas de venda, que iria variar o preço da Coca-Cola de acordo com a temperatura ambiente do dia. Então, se tivesse mais quente, a Coca-Cola, o dia tivesse mais quente, a Coca-Cola gelada ao lado da máquina ia custar mais caro, e vice-versa. Isso não foi nada bem aceito pelos clientes nesse teste, que viram isso como uma tentativa da Coca-Cola de só tentar explorar os consumidores. Foi uma ideia que não foi muito para frente, e hoje em dia eu nunca vi uma dessas, a gente não vê por aí, tá? Então, voltando, essa metodologia ela é simples, ela é vista como justa pelo cliente, se ele perceber, se você comunicar para ele que é dessa forma, né? Uma outra vantagem dela é que ela é fácil de explicar os aumentos de preço. Não tem nada mais fácil de você dizer para alguém que você está subindo o seu preço em X, porque os seus custos subiram também numa proporção que te exigem reajustar, né? Isso é bem entendido pelo cliente, né? E também é uma maneira uma maneira de precificar que evita guerra de preços. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre as guerras de preço, mas se existe esse racional da margem e os produtos parecidos, eles têm uma estrutura de custo que não tem uma variação tão grande, né? Obviamente tem as empresas mais eficientes e as menos, mas muito dificilmente alguém vai estar vendendo ali abaixo do custo do outro, tem uma chance menor de ter uma guerra de preço nesse mercado. Mas, por outro lado, não é só benefícios, tá? A empresa pode estar deixando de ter um lucro maior ou de ter uma receita maior que ela poderia incorrer, utilizando outros métodos de precificação, que a gente vai falar aqui um pouquinho para frente. Mas o que eu acho o principal do porquê ele não é perfeito, na minha opinião, é porque ele não garante que vai cobrir todos os custos, né? Olhando dessa forma, eu sei o meu custo, eu aplico uma margem,
parece que ele vai me garantir que se eu precificar dessa maneira, eu vou cobrir os meus custos. Mas não é uma verdade, porque as vendas futuras, elas são uma expectativa. Ninguém sabe exatamente quanto vai vender no futuro. E parte dos custos, eles são fixos, você vai diluir na quantidade vendida. Então, essa margem que você está colocando é em função de uma expectativa de venda futura que pode se concretizar ou pode não se concretizar. Então, inclusive, nesse método de precificação, existe a chance de você não conseguir cobrir todos os seus custos e ainda sobrar a sua margem desejada, tá? Um outro problema dela é que se você competir com empresas que têm uma estrutura de custo mais eficiente que você, pode tornar essa batalha um pouco difícil, tá? E aí eu trouxe um print aqui de um exemplo, que eu acho ele bem icônico, na minha opinião, que é a ascensão das montadoras asiáticas nos Estados Unidos, especialmente Honda, Toyota, Nissan, Hyundai, essas montadoras asiáticas, elas entraram nos Estados Unidos, que é o mercado mais disputado, o mercado mais importante de maior volume do mundo, e elas conseguiram desbancar os ícones americanos, Ford, GM, empresas que estavam lá há muito tempo e tinham toda a admiração dos americanos, e na minha visão, e eu acho que pedaço aqui dessa notícia, ela retrata bem um pouquinho dessa queda das montadoras americanas, né? Na GM tinha 2,5 pensionistas para cada trabalhador ativo, ou seja, a GM tinha que pagar mensalmente, além dos seus funcionários, se tinha 1.000 funcionários, pagava para 2.500 uma remuneração por conta dos planos de pensão que ela tinha, desse histórico que ela tinha nos Estados Unidos, né? Chegou num ponto em que só o custo que estava embutido no carro de custo de pensão e mais custo de saúde representava mais o valor do carro do que o que tinha de aço dentro do carro. Já os concorrentes asiáticos, eles estavam nos Estados Unidos há muito menos tempo, boa parte da produção era exportada e eles não tinham esse mesmo custo social aí nos seus países, e o lucro por carro, né, da Nissan comparado com o da GM era muito maior e boa parte era por conta dessa estrutura de custos. Então, nesse método de precificação aqui que a gente está falando, custos mais uma margem, um dos pontos também a ser observados é que não basta você conhecer o seu custo e ir lá e colocar uma margem acima dele, né? Você tem que ter uma estrutura de custos enxuta para você sobreviver no longo prazo, né? E enxuta, lembrando que não significa fazer um pouquinho pior, um pouquinho mais barato. Isso é fácil, isso todo mundo consegue, né? É você ser competitivo com a mesma qualidade, tendo um custo eficiente ali para você conseguir se manter na indústria, né? Uma segunda metodologia que é utilizada para precificação é a pesquisa de preços ou relacionada à concorrência, né? Nesse método, a gente precisa de uma ampla pesquisa e ele não deve ser utilizado exclusivamente, ele deve ser utilizado em conjunto com outras metodologias, né? Um dos pontos aqui, dos pontos positivos, né, dessa metodologia é, obviamente, a sua competitividade no mercado. Se você conhece os preços do seu concorrente, você conhece o que o seu consumidor está buscando e você consegue estar à frente dele, obviamente você vai ter uma vantagem na demanda daquele produto. Mas qual que é o lado negativo, né? É que se você se orientar aí exclusivamente em relação ao preço do seu concorrente, se ele tiver uma estrutura de custos melhor do que a sua mais enxuta, por exemplo, ele pode estar vendendo num preço lucrativo para ele e que você vai estar tendo prejuízo. No longo prazo vai ficar difícil você acompanhar. Ele tem um perigo maior de causar uma guerra de preços também, se você acompanhar movimento a movimento o seu concorrente, né? Trouxe dois exemplos aqui, obviamente são dois extremos, mas eu acho que eles ilustram bem, né? Esse primeiro foi utilizado essa maneira de precificação, de acompanhar o preço do concorrente, foi feito de uma maneira eletrônica, então não tinha um humano ali ainda por trás validando aquele racional, e um livro que tinha um preço normal de $30 na Amazon, ofertado por 23 milhões de dólares.
Obviamente, ele não causou nenhum prejuízo para a empresa que estava ofertando aquele livro a 23 milhões de dólares, mas ele também não teve nenhuma venda, né? Era o mesmo livro que você podia aí comprar de um outro site ou de um outro vendedor na Amazon pelos mesmos 30 dólares. Mas ele chegou nesse preço ridículo, absurdo de 23 milhões com dois sistemas de precificação de dois fornecedores que vendiam o mesmo livro e que o algoritmo de um ia acompanhando o preço do outro. Então, um subia, o outro ia lá e subia, acompanhava. O outro subia, acompanhava. E os dois algoritmos trabalhando sozinho até o livro chegar, quando chegou aí na visão, aí no conhecimento das pessoas, o livro de 30 dólares estava sendo anunciado por 23 milhões de dólares, né? Nesse caso, como eu falei, ele não causou nenhum prejuízo para essas empresas, porque também não vendeu nenhum. Mas tem um outro exemplo aqui, que é também relacionado a esse acompanhamento de preço da concorrência quando vira uma guerra de preço, que eu achei bastante interessante de trazer aqui para exemplificar. Já não é um exemplo tão recente, tá? Data de 1992. E o que aconteceu em 1992, né? As grandes empresas aéreas da aviação nos Estados Unidos, American Airlines, Northwest e outras, resolveram competir em preço. Então, uma baixava o preço, outra ia lá e acompanhava na baixa, e outra queria aumentar a sua demanda, baixava mais um pouquinho, o outro ia lá e abaixava. E qual que foi o resultado dessa guerra de preços em 1992, tá? A indústria da aviação comercial americana, em 1992, sozinho, perdeu mais dinheiro do que ela tinha acumulado de lucro em toda a história da aviação nos Estados Unidos. Isso, para mim, é um bom exemplo do desastre de você utilizar exclusivamente esse sistema de precificação, de acompanhar o concorrente, de ser 100% baseado no seu concorrente e não em função da sua estrutura de custo. Quando vira uma guerra de preço, as coisas podem caminhar para os dois lados, e se ela for para esse lado da redução de preço, uma guerra de preço pode ser ruim para a indústria toda, né? E a terceira maneira aqui que a gente pode precificar é pelo valor percebido, tá? No valor percebido, é essencial que o conhecimento do consumidor, do seu público-alvo, e o que ele espera do produto ou do serviço, tá? Para mim, um bom exemplo de empresa de valor percebido é a Apple, tá? Acho que talvez todo mundo já tenha visto alguns sites que tentam recriar, vamos dizer assim, os celulares da Apple, entendendo lá com os fornecedores na China quanto custa os componentes do iPhone, né? E é muito claro que o preço do iPhone não custa o que ele é por conta do custo dos componentes. Se você pegar só o custo dos componentes, ele vai ser uma fração do que o celular é vendido. E é o que hoje ajudou a tornar a Apple a empresa mais valiosa do mundo, né? Eu acho que ninguém aqui acredita que o fone sem fio da Apple, que é vendido aí a 1.500, R$ 2.000, é vendido por esse preço porque ele custa para produzir alguma coisa perto disso, né? Eu acho que a Apple é uma empresa que, junto com outros fatores que eu comentei ali no início, que impactam a elasticidade de preço, ela consegue explorar muito bem isso. Eu tinha comentado, por exemplo, que a lealdade à marca é um dos fatores que altera a sensibilidade de preço, a elasticidade de preço da demanda, né? Então, normalmente, os consumidores da Apple são muito leais à marca. Se o iPhone tiver um aumento substancial de preço, ainda vão ter muitos consumidores dispostos a pagar isso pela lealdade que tem a marca, né? Um outro exemplo também, e eu vou até detalhar um pouquinho mais no case à frente, mas a indústria química, por onde eu trabalhei aí mais de 10 anos, ela tinha preços diferentes para o mesmo produto, de acordo com o perfil de cada cliente, tá? Obviamente não era uma empresa que vendia um produto de prateleira, que você conseguia selecionar ali no carrinho virtual e comprar esse produto. Quando esse é o caso, é muito mais difícil você trabalhar com uma precificação dessa maneira, né? Não tem como você entrar no supermercado e ele vender o ovo para você a um preço que você está disposto a pagar e outro para outro. Você vê o preço na etiqueta. Mas no caso lá, era um produto que ia depender de vários fatores. A distância do cliente, o volume do cliente, tudo isso afetava o valor a ser cobrado do cliente,
mas entre uma das coisas que afetava o valor que ia ser cobrado era para o que o cliente ia utilizar. Então, o mesmo produto numa indústria que tem esse insumo como uma commodity, que para ele faz parte do processo, todos da indústria ele usa, não agrega valor, ele tem um produto substituto daquele produto mais barato, ele era vendido a um preço muito mais de commodity. Já esse mesmo produto a ser utilizado para uma indústria, onde aquele produto naquela indústria específica ia ajudar ela a cortar custos ou a vender mais, a ser percebida como um diferencial para o cliente, já tinha um outro produto, já tinha um outro valor esse produto, tá? Vou até falar o produto para dar um exemplo para ficar mais visível, tá? O nitrogênio líquido, para muitas indústrias, ele é só uma commodity, ele só faz parte do processo, ele não agrega em nada, ele é essencial para aquela indústria que exista, mas ele não é um bem que vai agregar valor na cadeia de produção daquela indústria. Por exemplo, uma empresa que armazena combustível, ela tem que manter esse produto com uma camada de nitrogênio líquido para isolar esse produto para que ele não exploda. É obviamente uma finalidade nobre aí, não estou dizendo que para esse caso não vai ser vendido o valor que a gente sabe que o nitrogênio tem para essa indústria, que está evitando que um tanque de combustível exploda. Mas para aquela indústria, o nitrogênio não agrega o valor final no produto. Já para uma indústria de alimento, existe uma diferença entre você vender o seu alimento que foi congelado no frio mecânico, no freezer, ficando 12 horas congelado, e aí ele vai congelar os cristais de água ali que estão dentro do alimento, na estrutura do alimento, e vai mudar o gosto em relação a você congelar o seu alimento com nitrogênio líquido, que em vez de demorar 12 horas, vai demorar 30 segundos, vai te economizar espaço, vai te economizar energia elétrica do freezer, vai ter vários benefícios. É o mesmo produto vendido pela mesma empresa, mas que tem valores diferentes de acordo com o tipo de cliente que tá procurando esse produto, tá? Isso para mim também é um bom exemplo de precificação de acordo com o valor percebido, tá? E é importante destacar também que, e eu participei, vivenciei muitos casos, onde essa metodologia de venda do produto permitiu à empresa fechar a venda do nitrogênio a um preço mais alto do que um concorrente direto da empresa oferecia o mesmo nitrogênio para essa mesma empresa. Ela viu tanto valor nesse approach consultivo, sabia que a empresa, aquele produto ia funcionar da mesma forma, mas que ele estava falando com uma empresa que conseguia entender melhor o valor daquele produto na cadeia de negócios dele, como ele podia se beneficiar, e a gente conseguiu fechar negócios tendo uma oferta na mesa de um concorrente a um preço mais baixo, a gente conseguiu fechar o negócio com um preço mais alto, utilizando essa abordagem de valor percebido, tá? Ou venda de valor, tá? E é importantíssimo, né, que se você for trabalhar o valor percebido, ou o value based, é importante que o seu cliente enxergue o diferencial do seu produto, senão ele não vai entender por que o seu produto tem um valor diferenciado em relação ao do concorrente, né? Então, no caso da empresa, envolvia uma força de vendas mais qualificada, envolvia uma força de vendas treinada, uma força de vendas que está lá no local junto com o cliente, entende o processo do cliente para comunicar isso, quanto empresas que trabalham com uma estratégia mais de massa, trabalham muito forte na parte do marketing. E aí eu queria passar aqui um exemplo, dois vídeos curtos de uma empresa que, na minha visão, faz muito bem o trabalho de, através dessa ferramenta de marketing, passar para o cliente um valor percebido que justifica o porquê que ela está vendendo aquele bem, aquele preço, e porquê que isso é vantajoso para o consumidor. E ela não diz em momento algum de que o dela é o menor custo ou que ela é quem coloca a menor margem, mas eu acho que ela vende muito bem o porquê, tá? Então, vou colocar aqui, vocês acredito que já tenha entrado aqui. Vamos ver. Novo Hyundai Azira. 3.3 V6, 245 cavalos. Mais potente que uma Mercedes Classe C. Mais admirado que um Lexus 350. Mais espaço interno que uma BMW Série 7. E o mais impressionante, o preço.
Novo Hyundai Azera. Tecnologia, performance e sofisticação. Com 5 anos de garantia sem limite de quilometragem. Comercial, eu acho ele muito interessante, tá? Ele foi apresentado numa época em que a Hyundai não tinha no Brasil aqui uma tradição de venda de carros competindo no segmento de luxo, né? Ela começou com os carros competindo ali com sedãs médios, competindo com o Fiesta. Ela ainda não tinha trazido no mercado produtos para concorrer com uma Mercedes-Benz, uma BMW. E o que eu acho interessante é que ela sabia muito bem para quem que esse comercial estava passando. Então, na minha visão, a Hyundai não queria fazer um consumidor que tem dinheiro para comprar uma Mercedes ir lá e comprar um Hyundai Azera. Obviamente que alguns iam gostar tanto do carro que ia comprar, mas na minha cabeça ela direcionou muito bem isso para a pessoa que não tinha uma Mercedes, porque ela ainda não tinha a renda para ter uma Mercedes, mas que ela ia entender nesse carro que ela tinha condição de comprar, que tinha todos os atributos, que esse carro é tão bom ou melhor quanto uma Mercedes, uma BMW, um Lexus, quanto eles venderam nesse exemplo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Uma pergunta aqui do Matheus. Com relação à guerra de preços, quando uma empresa tem um concorrente maior que ela e que vende exatamente o mesmo produto, ouvimos que uma estratégia utilizada é a maior empresa com mais caixa baixar o preço, reduzir a margem até forçar a saída de outra empresa do mercado. Você já viu isso acontecer? Como evitar esse tipo de concorrência? Ter capital de giro sobrando é uma ferramenta? Como competir com as grandes empresas no quesito preço? Muito legal a sua pergunta, Matheus. Eu tenho à frente aqui, tanto no case, eu vou explorar um pouquinho isso, quanto ali no extra, em relação à guerra de preços, eu também tenho um ponto específico para falar como alternativa nesse caso, tá? É um dos exemplos, sim. Eu vou só dar uma corridinha aqui para a gente conseguir chegar lá e gastar um tempinho no case para falar disso. Se não der tempo de chegar no extra, eu corto um pouquinho antes, mas eu abordo especificamente esse tema para a gente não deixar de passar isso, tá? Fábio, rapidão, tem mais uma pergunta aqui para cima, do Yuri. Deixa eu só achar ela aqui, que agora correu o meu. Ah, tá. Uber utiliza muito essa metodologia. Quando tem muita demanda, tem um preço de pico. Eu vou até comentar da precificação do Uber, tá? Acho que depois do próximo vídeo, tá no próximo slide, o tipo de precificação do Uber, que eu acho muito bacana também. E tem mais uma pergunta ainda do Yuri Sefrim. Ele diz o seguinte: boa tarde, trabalho na IES Ambientes Virtuais. Desenvolvemos software personalizado de alto valor agregado, software de realidade virtual aumentada e gêmeos digitais para a indústria. Pelo que parece, essas regras também são válidas. O que mudaria nesse caso? Ele mandou essa pergunta mais ou menos na época que você estava falando sobre demanda e oferta e demanda. Bom ponto, mas eu acho que até deve ter feito mais sentido aqui nesse caso da IES com a questão da venda de valor, né, ou da percepção do cliente, né? Quando você tem um produto de alto valor agregado e você precificar ele pelo seu custo mais uma margem, eu acho que você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo oportunidade que pode até, em algum momento, comprometer a saúde financeira da sua empresa. Se você tem o seu concorrente explorando esse produto de valor agregado com preço superior, uma margem superior, fazendo caixa, em algum momento até esse concorrente pode, como a gente viu ali em perguntas seguintes, ir para cima de você e querer competir no preço por um período curto de tempo, talvez, mas com caixa muito mais carregado que ele tenha conseguido trazer no mercado, vendendo o produto dele a um valor maior do que custo e margem, tá? Trabalhando justamente o fato do produto ser de alto valor agregado. Vou passar aqui o próximo, esse aqui, o videozinho também da Caoa. A Caoa Sherry orgulhosamente apresenta All New Tiggo 8 Turbo GDI, 7 lugares. O maior salto tecnológico no cenário automotivo brasileiro. Painel virtual com tela de 12,3 polegadas. Só encontrado nos carros de alta performance e na categoria super luxo. O Tiggo 8 introduz no Brasil o câmbio automático joystick.
nova transmissão WET Dual Clutch de 7 velocidades e o motor turbo GDI de 187 cavalos. All New Tiggo 8 Turbo GDI, 7 lugares. A 8ª maravilha do mundo. Esse outro exemplo da Caoa eu gosto bastante também, não sei quantos aqui tem lembrança. Se alguém já teve um Chery, peço até desculpa, porque para mim o Chery era o pior carro chinês que eu poderia pensar em adquirir. Eu lembro muito daquele Chery QQ, parecia um carrinho de brinquedo. Eu achava o carro feio. Eu não, se eu fosse considerar um carro chinês, eu consideraria o da Jaque, que eu acho que tinha conseguido vender uma imagem de uma empresa que tentou pegar um carro chinês onde teria benefícios, como uma manutenção mais em conta, tudo, mas ela conseguiu comunicar bem que ela fez um trabalho de adaptação. Eu não passava no Faustão ali a quantidade de adaptações que eles tinham feito no carro para mudar para o padrão brasileiro. Eu sei que o Chery era o último que eu consideraria. E eu vejo que a Hyundai, a Caoa, desculpa, não a Hyundai, ela vem seguindo a cartilha que ela fez com a Hyundai de mudar a imagem da marca. Não sei também quantos aqui conhecem a Hyundai no passado, era vista como péssima, ela tinha uma reputação horrível de carros feios, de carros que davam muita manutenção nos Estados Unidos, e a Hyundai, como empresa, a Hyundai fez um trabalho muito bom de linha de montagem, de agregar tecnologia, e a Caoa Hyundai no Brasil fez um trabalho muito bom, na minha opinião, de comunicar. E eu vejo eles fazendo isso com a Chery da mesma maneira, não só trabalhando essa comunicação, bancando ali um comercial no Jornal Nacional, que eu acho que traduz muito bem o que eles têm melhorado no carro, mas de fato também conseguindo melhorar o produto deles, mas vendendo muito bem esse valor para o cliente, tá? Para mim, a Chery hoje já é uma outra empresa, já é uma empresa que eu consideraria, tá? E eu acho que é uma maneira muito boa deles de mostrar para o cliente o valor deles, de passar esse valor percebido para o cliente, tá? Acho a Caoa mestre nisso, tá? Bom, deixa eu correr aqui. O Vitão falou que não ia dar tempo, eu achei que ia dar, mas de fato o tempo está curto e tem muita coisa bacana para falar, então eu vou dar uma corridinha. Falando de estratégias de pricing, né, de preço, a gente tem uma estratégia de precificação que chama GBB, Good, Better, Best, tá? É altamente utilizada por muitas empresas. Aqui está um exemplozinho dela. Você ter um produto mais básico por um preço mais em conta, um produto intermediário, um produto mais caro, quais são as vantagens, tá? Na minha opinião, é parecido com uma segmentação e você atende a diferentes perfis, diferentes sensibilidades de preço nos teus clientes, né? O cliente que quer o mais em conta vai comprar o teu produto e você não vai deixar de ganhar, de explorar o valor maior do seu produto com o cliente que tem uma menor sensibilidade em relação ao preço e vai comprar o seu produto mais caro, tá? Aqui a mensagem para mim é não subestime a quantidade de pessoas dispostas a pagar mais caro pelo seu produto ou serviço mais completo, tá? Tem muitos exemplos, acho que seguro é um bom exemplo, é uma indústria que foi vista, seguro de carro, foi visto muitos anos como uma competição puramente de preço, as empresas tentando só fazer o menor preço, não era visto para o cliente como nenhum valor além de conseguir pagar o menor preço, e a gente tem tanta empresas de seguro que tem pacotes diferentes e uma boa parte dos clientes dela estão no pacote mais caro, onde o cliente prefere pagar de imediato um valor maior que ele não sabe se ele vai usar, mas pelos benefícios que ele pode ter. A Porto Seguro, acho que no Brasil a gente tem esse bom exemplo da Porto, que é o seguro mais caro, mas provavelmente a empresa mais rentável do setor, que muita gente paga pelo seguro da Porto Seguro, pelos agregados que vem junto e que muitas vezes as pessoas nem lembram de usar, que pode utilizar no seu dia a dia, tá? Bom, uma outra estratégia aqui é mostrar a diferença de preço entre os seus produtos, mostrar a diferença de preço deles e o benefício adicional, tá? Dei um exemplo com quarto de hotel, mas pode servir para qualquer coisa, né? Tem um estudo, eu coloquei o link aqui da Sage, que tem um estudo, que você tem a sua tabela de preço. Esse produto custa 200, esse custa 250. Muito mais pessoas iam no produto de 200 quando você mostrava dessa maneira os preços do seu produto, e muito mais pessoas compravam um produto mais caro quando, ao invés de você mostrar junto ali o preço final cheio dos dois, você mostrava: o meu preço é 200, mas por mais 50 você ganha um upgrade com vista para o mar, por exemplo, tá?
a quantidade de pessoas que compravam maior, vendo a diferença do preço e o benefício adicional que ele teria, aumentava nesse caso, tá? É um estudo que está no Journal Market Research da American Marketing Association. Achei bem interessante para trazer ele para vocês. Uma outra estratégia de preço chama ancoragem, né? O que é a ancoragem? É você ter um produto um pouco melhor e muito mais caro, que faz o produto mais em conta parecer atrativo, né? E aí tem uma frase clássica aqui que diz que a maneira mais fácil de vender um relógio de R$2.000 é você colocar ele do lado de um relógio de R$10.000, que ele faz o de 2.000 parecer bem atrativo, faz até para quem tem... para quem gosta de relógio e tem bolso para isso, o de 2.000 parece até super razoável quando ele está do lado de um de 10.000. Se você quer vender o de 2.000, coloca ele do lado de 10.000. Se você colocar o de 2.000 do lado um de 300, você não vai vender esse de 2.000, você vai vender muito mais do seu relógio de 300, né? Tem muitos exemplos aí no dia a dia de todo mundo, tá? Acho que muitas pessoas já viram, às vezes, dependendo do restaurante que você entra, o cardápio ou ele está ordenado do preço mais barato para o mais caro, ou às vezes você entra e ele está destacando, assim, pegando meia página do cardápio, aquele preço, aquele prato caríssimo do restaurante ali de R$1.000, que poucas pessoas vão comprar aquele produto, mais os outros pratos lá de 90, cento e poucos reais que tiverem no cardápio, vão ser vistos como não tão caro, já que esse restaurante, eu estou no restaurante que vende esse prato de R$1.000, por exemplo, uma outra utilização dessa estratégia de ancoragem, tá? Uma outra estratégia aqui é você mostrar o preço do produto como sendo o valor das parcelas, e aí pode funcionar com bens de valor maior, né? Como um carro, onde o preço final, à primeira vista, ele assustaria a maioria das pessoas, e a parcela cabe no bolso, quanto como uma estratégia de negócio, como a gente viu aqui no Brasil. A gente tem um ótimo exemplo de uma empresa que fez muito bem isso durante muitos anos, que foi a Casas Bahia, com o crediário das Casas Bahia, né? O cliente sabia que ele ia conseguir pagar a parcela e ele comprava bens bens duráveis, aí geladeira, bens mais caros com aquele crediário das Casas Bahia, né? E qual dessas metodologias escolherem, tá? Como tudo, a administração e preço não é uma ciência exata, a administração é uma ciência humana, não tem uma resposta única, depende. Mais alguns pontos aqui para levar em consideração no momento de fazer essa escolha. Uma das maneiras pode ser o alinhamento entre a missão e o valor da empresa com o preço. Então, destaco aqui, por exemplo, do Walmart, que tem bem destacado, todo mundo sabe que o mantra do Walmart é preços baixos todos os dias, né? É uma realidade diferente nos Estados Unidos, acho que o Walmart no Brasil nunca foi o que é o Walmart nos Estados Unidos, mas o Walmart nos Estados Unidos é muito reconhecido como uma empresa que vai cobrar o menor preço, e isso vai estar, isso até leva clientes para eles, né? Todo mundo já sabe dessa imagem que no Walmart ele não vai pagar mais do que ele deveria, né? Uma outra forma é precificar de acordo com a sua estratégia de longo prazo. Para mim, o exemplo mais icônico aqui foi a Amazon, né? A Amazon é uma empresa de 1995 e ela demorou 20 anos para dar lucro. E nesse período, ela nunca deu lucro nos primeiros 20 anos, mas o crescimento, e aqui esse gráfico em azul é o crescimento da receita dela, em laranja é o crescimento do lucro, né? A visão histórica do lucro. É uma empresa que em 20 anos ela conseguiu se manter e crescer porque ela não dava lucro, mas isso estava de acordo com a estratégia dela. Nesse período ela tirou muitos concorrentes do caminho, ela conseguiu mostrar muito para os clientes dela o diferencial dela e conquistar clientes, e ela pavimentou o caminho dela para o futuro. Depois desses 20 anos é uma empresa dominante, então essa precificação da empresa ao longo desses 20 anos, na minha visão, estava de acordo com a estratégia de longo prazo deles. Isso era explicado para os investidores, quem estava colocando dinheiro na Amazon, e não era pouco dinheiro que os investidores colocavam para montar centros de distribuição, investir na tecnologia, sabia que a empresa não estava tendo lucro hoje, estava até tendo prejuízo, mas era em troca de uma expectativa maior no futuro, tá? Um outro fator para levar em consideração é uma estratégia de maximização de lucro, né? E aí, voltando aqui ao exemplo da Apple, para mim, eu acho que a estratégia de preço deles é de maximização de lucro, e foi assim que eles chegaram
a ser a empresa atualmente a mais valiosa do mundo, a primeira empresa a superar 2 trilhões de dólares em valor de mercado, tem mais dinheiro em caixa do que o governo dos Estados Unidos tem em caixa, e soube explorar muito bem a lealdade de marca, a percepção de marca, o fato de ter produtos inovadores e saber cobrar por esses produtos, não só vender pelo menor preço que poderia vender. Tanto que ela é a empresa mais valiosa do mundo, com 25% de market share no mercado de celulares, que virou o carro-chefe da empresa, enquanto a Samsung tem 75% de market share e não vale 2 trilhões de dólares, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. E aí, Vitão, me ajuda aqui, porque tem uma hora que eu tenho que dar uma pausa, né? Viu, Thomas? Tem mais perguntas aqui. Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Podemos responder o questionamento do Thomas, da empresa AgroOnline e da EcoDefense. Aí, posteriormente, passamos a palavra daí para o Dirceu. Tá, joia. Vejo muitas empresas, inclusive portais de e-commerce, se posicionando no marketing de descontos. Isso não acarreta um canibalismo de preço e uma margem não saudável. Eu acho que volta também no ponto que eu quero trazer aqui de bônus para a gente explorar, que é o desconto. Eu acho que ele é uma ferramenta que a empresa tem para trabalhar e vai estar sempre atrelado a preço menor, quantidade vendida maior, tá? Mas o que eu acho que muitas empresas desconsideram é o fato de que eu vou dar um desconto, mas existe uma chance muito grande do meu concorrente direto acompanhar esse preço. E aí foi ruim para os dois lados, né? Isso não precisa nem virar uma guerra de preço para a gente ver que os dois players no fim podem sair piores do que eles entraram. Então, essa parte do desconto é muito importante, esse fator do o que você espera com esse desconto, né? E aí é o caso, igual você comentou, desses portais de e-commerce, né? Eu também vejo muito, é muito comum eu entrar para comparar, entro no Google Shopping e eu sei que a tal empresa X normalmente vai estar em primeiro lugar. E muitas das vezes eu sei que aquela empresa não está tendo lucro com aquele produto, tá? Eu já cheguei e aí posso citar nome aqui, não falo em nome da empresa, eu já cheguei a comprar produto na Americanas que eu tentei negociar com o vendedor direto um desconto que ele me fizesse na condição parecido do que a Americanas estava me fazendo, e ele não me fez aquele desconto porque ele sabia que ele ia vender para Americanas mais caro do que eu ia comprar da Americanas. Eles ofereciam cupons e descontos que ia custar para mim mais barato comprar da Americanas, e a Americanas ia receber do fornecedor a um custo maior do que eles estavam recebendo de mim como cliente. Então, eu vejo muito isso. A Americanas é um bom exemplo de empresa que cresce, não tanto quanto uma Amazon, e não é uma empresa lucrativa até hoje, né? Tá talvez buscando esse caminho da Amazon, mas não tem conseguido crescer a receita em patamares como a Amazon fez, né? Vejo que Magazine Luiza e outras empresas estão mais bem sucedidas até nesse caminho, e eu não vejo elas adotando tanto essa agressividade de descontos e cobrir a concorrência a qualquer preço, tá? Destacam mais outros benefícios que elas têm. Agora a gente passa para... Eu dou uma pausa, é isso? Isso, bacana, Tá, Fábio. Vou parar a apresentação. Uma pausa neste momento, pois convido agora o Dirceu, da empresa FlexVet, para dar um breve depoimento sobre o que é a empresa, sobre a trajetória da empresa no Bioparque. É contigo, Dirceu. Opa, Julião, tudo beleza? Beleza. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, eu vim falar um pouquinho sobre a FlexVet. Eu sou diretor comercial da FlexVet no Brasil. É a primeira indústria de equipamento para odontologia veterinária. Então, há 10 anos atrás, veio a possibilidade de desenvolver um produto, né? Eu venho da área humana, na verdade. E há 10 anos atrás, eu desenvolvi o primeiro produto. Hoje nós temos 10 modelos, né? O mix aumentou. E o Bioparque chegou bem na hora certa, porque nós estamos atrás de um parque tecnológico, né? Cheguei até a fazer uma proposta do PTI, que eles pediram para mim até lá, dar uma olhada, e engessou, um ano engessado.
né? Esse retorno não chegou e realmente eu fiquei sabendo que lá é mais difícil mesmo. E aí eu conheci o pessoal da Schumacher, né, de Marechal, aonde me indicou o Bioparque, que até então eu não conhecia. E quando cheguei aqui, a coisa aconteceu em 60 dias. Então, assim, desde conhecer o pessoal até fechar o negócio, até se instalar. Eu estou aqui há 3 semanas. Então, assim, aqui a coisa acontece mesmo, né? Já tive mentorias, mesmo à distância, né? Depois já tive mentorias aqui com o pessoal do Sebrae. Então, para quem tem intenção e tem essa vontade de se enquadrar aqui, eu acredito que é o melhor parque tecnológico do Brasil hoje, né? E a resposta foi muito rápida, né? Isso até me assustou um pouco no começo, mas depois eu vi que realmente é assim que funciona, né? E a FlexNet hoje, com certeza, está formando um novo time aqui, né? E a gente já tem equipamentos na região, como um parque da Itaipu Nacional, na PUC aqui em Toledo, na FAG, na UFPR, Palotina. Então tem vários clientes aqui na região já que já conhecem a FlexNet. E hoje a gente faz parte do time do Bioparque aí. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né, Juliano? A trajetória toda. Bacana, Dirceu. Exatamente. Caso queira também colocar algumas informações, contatos aí da empresa, pode adicionar ali no chat. Vou colocar o site ali, quem quiser, de repente, entrar para conhecer melhor, ou até visitar a gente aqui no parque, no condomínio empresarial, né, Juliano? Perfeito. Grato pelas palavras, Dirceu. Que isso, imagina, estou à disposição. Obrigado por tudo aí. Estou. Um abraço. Fábio, Legal. pode retornar. Deixa eu voltar. Me avisa que você voltou, Juliano. Voltou. Apareceu? Voltou? Apareceu. Deixa eu só voltar um ponto ali que eu acabei pulando um pouquinho na pressa aqui para avançar, mas o ponto do Tomás ali do Uber, ele é exatamente aquele approach do GBB que eu comentei, né? O Good, Better, Best. O Uber começou com o carro preto, segmento de luxo, para testar o negócio, para se provar. Começou a perceber que tinham clientes com uma sensibilidade maior de preço, lançou o Uber X, e o Uber é uma empresa que vem inovando muito nisso, né? Eu acho que o ponto que ele colocou ali estava mais relacionado ao preço dinâmico, no exemplo que eu dei ali da Coca-Cola, de aproveitar as variações de demanda para precificar, mas o Uber faz muito bem essa parte de criar produtos diferentes com preços diferentes, captando o cliente mais sensitivo ao preço ao menos, né? Então, depois do Uber X, ele lançou o Uber Pool, onde você, pagando um pouco mais barato, você não viaja sozinho, você viaja com outras pessoas. Depois ele lançou uma nova modalidade do pool, onde você, além de viajar com outras pessoas, você se desloca até um determinado período. Então, tudo isso você vai pegando o consumidor, vai agregando, na verdade, né, quase uma segmentação mesmo. Você vai trazendo para dentro do seu negócio consumidores que estavam fora, porque o produto daquela maneira não atendia a eles, mas com variações, você pega tanto o cliente mais sensível a preço, quanto o cliente que está disposto a pagar pelo seu Uber Black, o carro preto, e pagar mais caro por isso, né? É um bom exemplo de não subestimar a quantidade de clientes que estão dispostos a pagar mais pelo seu produto mais complexo, tá? Mais completo. Bom, eu vou dar uma corridinha aqui para dar tempo de perguntas também, apesar que a gente já está utilizando, está aberto para perguntas, vocês podem continuar colocando no chat, mas eu vou passar o conceito só, o principal aqui dos slides, né? Falando de mercados competitivos, um ponto que eu quero destacar aqui é que você pode conhecer os seus custos, entender os seus clientes, utilizar a metodologia de precificação, mas como a gente olhou lá naquela curva de oferta e de demanda, aquilo ali reflete o seu mercado, né? Aquela curva reflete o mercado. O problema é que às vezes o mercado muda, né? E aí alguns exemplos aqui de quando o mercado muda, né? Se você está no segmento agrícola e é feito um novo acordo de comércio aí entre países, né? Tem uma série do Netflix que chama Rotten, que é podre, né, na tradução literal, que explora muito bem esse tema de agronegócio e de acordos. O que acontece com os produtores de um determinado local quando o governo faz um acordo com outro país e começa a entrar mercadoria muito mais barata
E a gente tem outros exemplos aqui nacionais também de, por exemplo, indústria têxtil no Brasil, foi uma indústria que foi muito forte, mas quando entrou os importados chineses, foi uma indústria que foi dizimada, né? Então, alguns exemplos aqui de algumas coisas que alteram o mercado, né? O câmbio artificial da China, hoje a China inunda o mundo com produtos, virou a grande produtora do mundo com um câmbio artificial que mudou o mercado, né? Torna difícil para muitos concorrentes. Quando entra novas tecnologias, e aí tem o exemplo do Uber com os taxistas, o que aconteceu, e no segmento aqui, por exemplo, dos cabeleireiros, hoje em dia vem sofrendo, vem sentindo tanto um movimento dos clientes aderindo aos aplicativos que o profissional de beleza vai atender em casa, quanto os próprios profissionais indo para esse mercado, que é um mercado que atende uma estrutura de custo completamente diferente, né? Os salões físicos, eles têm que pagar aluguel, muitas vezes em shopping, condomínio, são aluguéis caros, e quando uma empresa entra como uma plataforma, obviamente ela tem os custos de desenvolvimento, esse tipo de sabe que não é barato, mas ela tem uma estrutura uma estratégia de longo prazo que é diferente. Numa empresa dessa, ela consegue sobreviver por um bom tempo sem dar lucro, parecido com uma estratégia da Amazon, né? O próprio Singu, na minha opinião, é um bom exemplo disso. Ela comprou muito mercado, cobrando das clientes menos do que ela pagava para os profissionais que iam fazer o serviço na casa das clientes, de manicure, de corte. Cresceu, dando prejuízo, e foi, na minha opinião, entre aspas, até premiada, comprada pela Natura. Então, com certeza a Natura não pagou barato, mas como é que você vai concorrer se o teu concorrente não precisa ter lucro, né? Você precisa pagar as suas despesas todas e ainda ter lucro, e você concorre com um concorrente que aguenta muito tempo sem lucro e ainda vai ser até valorizado por isso, porque primeiro ele ganhou o mercado, ele conquistou o mercado, né? Então, é mais um ponto aqui para a gente levar em consideração que aquela realidade é a realidade do mercado naquele momento, mas o mercado não fica estático, né? Aquelas curvas, elas mudam quando entram novas tecnologias, quando entram acordos de livre comércio, tudo isso pode afetar. Eu ia abrir aqui agora para perguntas. Se alguém tiver alguma agora, pode escrever no chat. Ou a gente segue aqui para os cases. Bom, falando aqui primeiro, eu quero trazer aqui o case da indústria química, que foi essa onde eu trabalhei por mais de 10 anos, e eu participei lá como responsável pela parte de precificação e planejamento comercial de um caso de muito sucesso, e aí praticamente essa história desse turnaround, né, que é fazer a transformação da empresa, de uma empresa que não dava lucro, de fato dava prejuízo, para uma empresa lucrativa, e que virou uma das mais lucrativas no grupo em pouco tempo. Em 2015, tá? A gente está falando de uma indústria de poucos players, então diria até que aquelas curvas lá de oferta e demanda não se aplicam perfeitamente, porque a gente está falando não é o que a gente chama de mercado perfeitamente competitivo, como é, por exemplo, um mercado de commodity agrícola, que o preço é negociado em bolsa, tem milhares de produtores e milhares de compradores. Aqui a gente está falando de uma indústria de poucos players. Um desses players até é parecido com um exemplo ali que perguntaram no chat. Ele era dominante na indústria, ele tinha mais de 50% de market share, ele utilizava a rentabilidade alta que ele tinha em regiões que ele estava sozinho para vender, às vezes, até abaixo do custo em outras regiões onde ele estava competindo com outras empresas para tentar esmagar essas empresas, né, como foi colocado. É uma indústria de alto capital investido que tinha um histórico de queda de preços ano a ano, desde que foi estourada uma denúncia de cartel em 2003. Essas empresas foram condenadas em 2010, mas desde 2003, quando houve essa denúncia, é um mercado em que, ano a ano, os preços iam caindo, tá? E o turnaround dessa indústria passou por várias ferramentas, né? Não teve uma bala de prata aqui única que resolvesse todos os problemas, tá? Foi uma busca, na minha visão, super necessária por eficiência. Então, redução de desperdício, projetos de produtividade, o incentivo de que todo mundo na empresa
olhasse por produtividade, não tinha custos pequenos, todos os custos podiam virar um projetinho de produtividade na empresa. Teve ajuda de uma consultoria de turnaround para ajudar a reposicionar a empresa nessa nova cultura de eficiência. Passou por um conhecimento a fundo de custos, então a empresa, quando eu entrei lá, a gente não tinha um bom sistema de custos. Para vocês terem uma ideia, durante um período a gente usava um preço de transferência que era danoso para o negócio, tá? Era um preço de transferência interno entre áreas da empresa, era um preço fixo. E como no nosso produto na empresa, boa parte do custo dele era relacionado ao transporte, esse preço de transferência não contemplava isso. Então, quanto mais longe eu ia, maior deveria ser o preço. Como o preço de transferência não acompanhava, eu conseguia vender barato longe. Só que isso ia fazendo com que cada vez o meu preço de transferência fosse aumentando e eu não fosse competitivo nos grandes centros. Eu tinha que ir indo cada vez mais longe para ser competitivo, cada vez ia subindo o preço de transferência. Em 2015 já não existia mais esse problema, já tinha tido a implementação de um sistema SAP, onde a gente conseguia saber exatamente qual era o custo de produção de cada produto. Passou por uma introdução de ferramentas de precificação, então foi importado um modelo que a mesma empresa utilizava em outros países, no caso nos Estados Unidos, uma ferramenta de precificação que analisava diferentes cenários. Eu precificar com preço cheio, que me cubra todos os meus custos diretos e indiretos, mais depreciação e margem, mas essa ferramenta também dava qual é o preço que eu consigo só cobrir a minha margem de contribuição. E em certos negócios, a empresa foi muito bem sucedida em conseguir entrar em negócios abaixo do seu custo, que era o custo cheio, mas acima do custo marginal, onde ela ainda ia estar tendo um custo marginal, e no caso foi muito benéfico, porque, como eu falei, era uma indústria de capital intensivo, então o investimento já estava feito, esses grandes volumes ajudaram a diluir o custo fixo, ajudavam a reduzir, a melhorar a eficiência da produção, reduzir o custo variável. Então, conhecer qual era a contribuição marginal ali, qual era o mínimo que poderia ser vendido, ajudou muito a entrar nesses negócios. Teve a venda de valor, que eu dei o exemplo para vocês aqui do nitrogênio no mercado de alimentos para congelamento. Teve venda de valor de gases especiais também. São gases que um cilindrinho pequenininho pode ser vendido a 30 mil reais, 40 mil reais, porque ele tem um valor muito grande para o cliente, ele é importante para aquele processo do cliente e ele não tem uma sensibilidade de preço tão grande. Muitos desses gases, obviamente, importados, raríssimos, tinham sim um alto custo de produção, mas tinham o seu preço muito mais atrelado ao valor que ele tinha para o cliente do que ao custo mais margem, e trabalhando esse mix de produto, né? Tudo isso passou por uma mudança cultural do time também, para vender valor, ao invés de só colocar custo mais margem, um trabalho de etapas, exige um trabalho do time de vendas diferenciado, exige treinamentos diferenciados. Então, foi um case onde foi importantíssimo conhecer o custo da empresa, qual era a contribuição marginal, foi importantíssimo ser eficiente com muitos projetos de redução de desperdícios e aumento de produtividade que permitiu a empresa ser competitiva, e mais a parte da precificação, saber explorar as oportunidades, saber onde aproveitar essas oportunidades, tá? E aí o resultado disso, tá? Foi em 3 anos sair de uma empresa que dava um prejuízo, e era um prejuízo bastante substancial, para depois de 3 anos a empresa estar entre as mais rentáveis dos 100 países onde o grupo tinha atuação, tá? Foi um caso de extremo sucesso como foi conduzido. Obviamente a precificação foi um dos componentes, mas teve sim a sua importância nesse mix, tá? O case 2, eu vou pular o case 2 para a gente ter tempo de passar ali a parte da guerra de preços que foi comentado, né? Então, por que as guerras de preço se iniciam, tá? Normalmente porque alguém acredita que os preços no mercado são muito altos ou alguém está disposto a comprar market share em detrimento de margem, tá? Como eu já comentei algumas vezes aqui, na maioria das vezes os concorrentes, eles ignoram quer dizer, a empresa ignora que o concorrente vai reduzir os seus preços também, e não interessa quem vença, a impressão é que todos saem pior do que
do que entraram numa guerra de preço, tá? Aí, falando um pouquinho aqui de como atuar em uma guerra de preço, né? O primeiro ponto é que alguns consumidores são mais sensíveis à qualidade do que preço. A gente até comentou um pouquinho aqui nessa segmentação que o mesmo produto pode ter clientes com sensibilidades diferentes. E um outro exemplo bom aqui é clientes de compradores da indústria, né? Muitas vezes eles pagam mais pela pontualidade da entrega, pela qualidade, e não olhando só o preço, porque eles sabem que aquilo pode impactar os negócios deles, tá? Um outro ponto aqui em relação a guerras de preço é tentar encerrar a guerra de preço antes dela iniciar, tá? Estratégias como cobrimos qualquer preço da concorrência ou preços baixos todos os dias, que eu até dei o exemplo do Walmart, ele funciona como uma mensagem clara da empresa para os seus competidores de que ele prefere brigar por outros quesitos que não do preço. Tem muitos exemplos bacanas no mercado de empresas que utilizam essa estratégia de cobrirmos o preço da concorrência, onde inicialmente até se observa uma queda de preço no curto prazo dessas empresas competindo por preço, mas normalmente no médio prazo fica claro para os dois de que a briga não vai ser no preço e aí a empresa começa a vender mais os outros benefícios que ela tem, aonde ela se diferencia do concorrente, e não continua essa guerra de preço, tá? Para também tentar encerrar antes de que ela inicie, uma maneira é deixar o concorrente saber que a sua estrutura de custos é enxuta e eficiente, pode ser uma maneira de desencorajar ele a entrar nessa guerra de preço, tá? E aí, respondendo agora a pergunta ali do chat, né? Mas e se, mesmo eu tentando evitar a guerra de preços, não tiver jeito, o meu concorrente ele é maior do que eu, ele está vindo para cima de mim com preços menores no mercado, tá? Uma das maneiras, é óbvio que nem sempre vai ser possível, mas é usar a criatividade, tá? Eu tenho um exemplo aqui que eu posso compartilhar de uma empresa que estava sofrendo exatamente isso, a empresa maior lucrando em vários outros mercados, onde ela estava sozinha ou ela tinha uma margem mais alta, indo para cima num mercado regional de uma empresa menor, tá? O que essa empresa conseguiu fazer? E de uma maneira bem sucedida. Ela conseguiu, alertar os clientes dela, mostrar para os clientes dela de que aquilo era uma coisa artificial que estava acontecendo naquele momento e que seria muito pior para essas empresas no longo prazo e no futuro se essa empresa saísse do mercado. Se ele fosse para o concorrente pagando o preço mais baixo nesse momento do concorrente, o que provavelmente ia acontecer é esse concorrente ficar sozinho, e aí ela tinha exemplos de olha quanto esse concorrente cobra no mesmo produto nesse outro mercado onde eu não estou, tá? Uma outra coisa que essa empresa conseguiu fazer, e aí, nesse caso, eu confesso que eu tenho dúvidas aí do certo ou errado em relação a isso, mas numa estratégia de sobrevivência dela, ela conseguiu alertar os consumidores de outros mercados, onde essa empresa não atuava, mas o concorrente atuava, de mostrar para esses clientes, olha só, você compra dessa empresa, ó, aqui no meu mercado, a diferença de preço é muito grande. Você não quer comprar dela aqui, ou você não quer conversar com essa empresa, entender dela por que para você ela não vende nesse preço, e começou a forçar essa empresa a reduzir isso, trabalhando os clientes dela para que não migrassem, e dois, trabalhando os próprios clientes do concorrente para que eles pressionassem essa empresa para que ela baixasse os preços em todos os mercados onde ela atua, e aí, obviamente, não ia ser vantajoso para ela trabalhar abaixo do custo em todos os mercados, tá? É uma estratégia que, obviamente, funcionou nesse caso, pode não ser, você pode fazer isso e mesmo assim a empresa está disposta a continuar a bancar, mas é uma possibilidade, tá? Alguns outros casos aqui de usar a criatividade, a NutraSweet é o adoçante dos refrigerantes, né? Da Coca-Cola e da Pepsi, sempre teve uma excelente reputação, era super bem visto no mercado, mas cobrava um preço premium porque tinha uma patente de exclusividade desse produto, né? Quando essa patente estava para expirar, sabendo que os concorrentes poderiam migrar para não lembro se era o aspartame, qual que era o concorrente mais em conta,
ela foi conversar com as duas empresas, foi no headquarters da Coca em Atlanta, foi no da Pepsi, e mostrou para essas empresas que ela tinha uma campanha de marketing desenhada e verba para inundar o mercado de publicidade para difamar a empresa que mudasse, que saísse do NutraSweet, porque esse concorrente mais barato tinha denúncias, tinha casos que não estavam claros de que podia ser cancerígeno, como é amplamente visto aí nessa indústria de adoçante, de químicos de adoçar, que pode, uma hora pode causar, outra hora não causa. Então ela mostrou que, ó, se a Pepsi, se você for para o concorrente, eu vou bombardear de que a Coca-Cola usa NutraSweet e a Pepsi está com o que pode ser cancerígeno, não sei o quê. Fez a mesma coisa com a Coca-Cola e ela conseguiu manter as duas empresas com ela, mesmo tendo o concorrente mais barato, né? As duas avaliaram que a redução de custo nesse caso não valia o risco de imagem que elas teriam, né? O exemplo de empresa pequena versus empresa grande é o que eu acabei falando um pouquinho antes aqui agora. Um outro exemplo de como atuar aí numa guerra de preço é, obviamente, destacar os seus atributos não relacionados a preço para trazer, direcionar aí o consumidor para o seu produto, mesmo que ele não tenha o menor preço. Criação de kits, eu acho é um exemplo bastante interessante também. O Taco Bell fez uma ofensiva para o McDonald's, baixando o preço do taco para concorrer diretamente com o sanduíche do McDonald's, tá? E a estratégia do McDonald's foi a criação do que hoje a gente conhece como o Happy Meal lá, que é o sanduíche, a batata e o refrigerante. Eles empacotaram o sanduíche na refeição para tornar mais difícil essa comparação entre hambúrguer e taco e não brigar por esse volume, brigar pelo benefício, pela refeição como um todo, tá? E um outro exemplo aqui também, bacana de uma empresa que conseguiu usar a criatividade, foi a 3M. A 3M estava no mercado de disquetes, né? Obviamente, algum tempo atrás, quando ainda se usava disquete, e surgiu um concorrente no mercado vendendo o disquete a um preço muito menor, né? A 3M, sabendo que nem todos os clientes têm uma sensibilidade a preço tão grande, que muitos clientes iam ver o produto mais barato até com receio de que eles iam perder os dados, né? Já que o disquete era usado para guardar informações, talvez informações importantes, e ela podia trazer um dano à reputação dela, ao nome dela, a 3M. O que ela fez foi criar uma nova marca, como muitas empresas até hoje em dia fazem, né? Tem a marca dela, a marca Premium, e ela tem a marca do mesmo fabricante, mas é a marca onde ela vai brigar por preço, né? Foi o que a 3M fez no mercado de disquetes para não brigar diretamente com o produto dela por preço, né? Então aqui espero ter respondido aí. Obviamente não existe fórmula perfeita, não existe uma única maneira de atuar numa guerra de preços e ser bem sucedido, mas espero ter ajudado aí com alguns exemplos aí criativos do que pode ser feito nesse caso aí da empresa menor estar sendo atacada por preço por uma empresa com um bolso mais fundo aí, disposta a perder dinheiro para ganhar market share. E vou deixar aqui os meus contatos, né? Meu e-mail, meu LinkedIn, fiquem à vontade de acionar ou de mandar um e-mail ou conectar no LinkedIn para a gente conversar um pouquinho mais dessa temática que eu gosto bastante. Vitão, desculpa, Juliano, ter passado um pouquinho do tempo. Eu tenho disponibilidade para ficar. Quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade. Não sei se tem essa possibilidade, mas eu tenho disponibilidade para continuar aqui. Legal, acho que se você tem a disponibilidade, podemos estender um pouquinho mais. Pessoal, quem tiver pergunta, por favor, fique à vontade. Fabião, eu te entrego ou não do negócio do Uber? Pode falar. Por quê? Não, é porque o Fabião é um cara muito econômico. Então, no MBA, a gente sempre zoava bastante ele. E aí, quando ele falou do Uber Pool aí, bom, já ficou Verdade. claro qual o Fabião usa. Verdade. Pior é que eu nunca usei o Pool, hein? Só uso o X. Pô, tá chique você. Mas com certeza no Pool não deve ter Wi-Fi, então. Também. É um valor agregado aí, ó. Fabião, uma coisa que eu acho legal comentar, essa semana eu estava conversando com o pessoal de uma empresa e nós falávamos sobre essa questão de concentração de venda do seu produto para um comprador único, tá? E aí eu falei, olha, meninos, eu não seguiria esse caminho, eles têm uma capacidade produtiva limitada,
e eles iam entregar 100% dessa capacidade na mão de um único comprador, sendo que esse comprador, inclusive, tem capacidade para comprar o dobro disso. Aí falou, olha, eu não faria isso, porque isso é muito arriscado. As meninas falaram, não, mas não tem problema, é tranquilo, os caras não vão me sacanear, não sei o quê. Eu falei, olha, quando você pega com uma empresa, quando você tem uma disparidade muito grande entre o tamanho das empresas, não adianta ser ingênuo, não adianta imaginar que o mundo todo é legal. O mundo não é nem um pouco legal. O que a gente que veio na pergunta aqui agora há pouco é uma prática conhecida como dumping, que é você, quem tem deep pockets, afunda mesmo o preço, nem que perde dinheiro, para poder esmagar o pescoço do concorrente. E na outra ponta, uma técnica, por exemplo, que pode ser usada aí por uma empresa grande, que ela tem o cliente, inclusive, tá? Ela pode ir lá e comprar a sua capacidade produtiva, exato. Ela te torna dependente dela, e daqui a pouco, a hora que ela vê que você dá dinheiro para ela, ela vem e te oferece aí uma quantia para te comprar. Lá, eles vão te oferecer 1 milhão, e você fala, mas eu acho que vale um pouco mais que 1 milhão, não queria vender por 1 milhão. No ano seguinte, eles te deixam a míngua, e aí você para lá com a tua produção que você não tem para quem vender, porque se só tinha um cliente, você vai ter que desenvolver uma carteira que você não desenvolveu ainda, e isso te dá um prejuízo violento. Eles fazem isso aí por 2 anos consecutivos, depois você está cheio de dívida, quebrado. Aí os caras falam, olha, te dou aqui 200 mil para você pagar suas dívidas e poder ir para casa dormir tranquilo. E aí você acaba vendendo a empresa por um preço vil. Então, essa questão de assimetrias muito grandes, ela é muito importante de ser dita aqui, tanto numa guerra de preço, quanto até tomar cuidado com o cliente propriamente dito, né, Fabão? Posso até dar um exemplo aí da minha herança aí de período de banco, tá? Eu trabalhei na área de crédito do banco, participava de muitos comitês de crédito para decidir quanto é que ia ser oferecido de crédito, de empréstimo para a empresa e se iria ser oferecido. E um dos pontos que era levado em consideração nessa análise era solicitado em casos de mercado com poucos players ou até empresas muito novas, era solicitada a carteira de clientes da empresa e a representatividade de cada um para entender se tinha concentração ou não. O fato de ela estar concentrada em um único cliente, eu diria que até foge um pouquinho da questão do preço e da estratégia de preço e entra numa gestão de risco de o negócio ser saudável ou não, da prosperidade do negócio, dele continuar. Tanto porque se você perder esse teu cliente, provavelmente você tem um custo fixo que vai te incorrer em custos e você tem um gap aí entre você procurar novos clientes e manter esse custo fixo funcionando, quanto existe a pressão dessa empresa grande, sabendo que você tem uma dependência dela, de ser muito mais duro na negociação, porque sabe que você está na mão dela, né? Então, eu acho que é mais uma gestão de risco aí para a saúde do negócio até. Eu puxei esse assunto, na verdade, porque ele é muito... Ele está próximo do dumping, né? Que a gente falou hoje. E aí eu lembrei, quis compartilhar, que eu acho que é bem importante isso. E a questão de dumping aí é uma realidade, né? Isso não... Sim. No mundo dos negócios não existe criança. Sim. Se não quer brincar, nem desce pro play. Tem uma pergunta legal aqui, ó, do Diego. Quais pilares devem ser analisados na precificação no caso de novas startups que não têm muitos concorrentes? Esse é um caso bastante interessante, Diego. Obviamente, eu não sei de qual startup estamos falando, de fato, se ela não tem nenhum concorrente, mas até na linha do que a gente estava falando ali de produtos substitutos, a minha primeira pergunta aqui não tem mesmo? Porque talvez o concorrente não seja o óbvio, talvez não seja alguém fazendo exatamente a mesma coisa que você. Talvez o seu concorrente não seja tão visível num primeiro momento, mas você tenha de fato um concorrente, tá? E às vezes vou até dar o exemplo aqui do Gympass, né, onde eu trabalho. Eu também não comentei um pouquinho, mas o Gympass é um benefício corporativo de academias para as empresas. E se vocês verem o nosso CEO falando em podcasts, muitas vezes vocês vão ver ele dizendo que o maior concorrente do Gympass é o Sofá, não é uma outra empresa, né?
de fato, o Gympass tem pouquíssimas empresas no mundo seguindo o mesmo modelo de negócios, focando no B2B ainda, talvez nenhuma, né? As que têm um modelo de negócio parecido não trabalham as empresas como o Gympass trabalha um benefício corporativo, trabalha mais o B2C. Mas mesmo numa empresa onde parece que não tem concorrente, no nosso caso, aqui onde a gente está falando do sofá, não é qualquer preço que eu vou colocar para o usuário que ele vai vir para o Gympass. Existe até que ponto ele está disposto a pagar por esse bem e serviço, mesmo ele não tendo outro para comprar. Se ele puder ficar sem aquilo, existe um certo preço que ele não vai adquirir o seu produto se ele pode viver sem aquilo, né? Então, o fato de não ter alguém fazendo exatamente o que você está fazendo, não necessariamente você vai cobrar o preço que você quiser cobrar, né? E um outro ponto que eu acho interessante de falar de startup é que muitas vezes o modelo de negócio e até o seu modelo de precificação vai mudar bastante ao longo do tempo. Acho que você vai ter que experimentar bastante, né? Até posso usar de novo o exemplo do Gympass. O Gympass foi uma empresa que mudou muito nesses 8 anos de existência, nasceu com uma finalidade de ser B2C, depois mudou para um outro modelo de negócio que foi com as empresas no B2B, que se provou melhor. Agora, recentemente, com a pandemia, mudou de novo o modelo de negócio para incorporar parceiros que não são academias, que antes era impensável. Então, no mundo da startup, eu acho que é muito experimentação, tanto do modelo de negócio quanto do preço, né? E aí eu acho que uma outra fator aí para não deixar de levar em conta é o que a gente falou do GBB. Tenha diferentes produtos, entenda quem é o cliente de cada uma. Por mais que você não tenha concorrente, você tem perfis de clientes diferentes dispostos a ter versões diferentes do seu produto. O mais completo pagando mais caro, o mais básico pagando um preço menor. Então, experimente muito até chegar nessa fórmula ótima. Deixa eu passar o próximo aqui. Já ouvi que para evitar guerra de preço, a empresa menor deve usar um preço próximo da maior, e que sempre que a maior baixar, a menor tem que baixar também. Isso é saudável? Eu penso que esse tipo de coisa corrói a margem do menor, imaginando custos similares. Mas isso tende mesmo a diminuir a guerra? Na verdade, esse exemplo que você colocou da empresa diminuir o preço e a outra ir lá e acompanhar, na minha visão, ele não diminui a guerra, ele está acompanhando a guerra de preço, né? E aí eu acho que a questão é usar outros artifícios que a gente comentou ali, como, por exemplo, comunicar tanto o mercado quanto até os seus próprios concorrentes que você tem interesse de competir, e não é por preço, porque por preço o mais provável é que os dois saiam pior desse negócio, tá? Um outro exemplo bacana aqui para dar com empresas de aviação, né? Além daquele exemplo que eu dei da indústria, normalmente as empresas de aviação têm os hubs dela, né? A Azul tem o hub em Campinas, a Delta tem o hub dela em Atlanta, cada empresa tem o seu hub, mas uma coisa que acontece é quando uma empresa aérea entra no hub da outra, normalmente ela não entra competindo por preço, ela não entra oferecendo as melhores tarifas daquele hub, pelo receio que ela tem de que a outra vai entrar no hub dela e vai fazer a mesma coisa, né? Então, como você se comunica até com os concorrentes, dizendo que se for por preço você vai competir por preço, você está dando uma mensagem também de que você está disposto a isso, mas não é o que você quer. Mas eu sei que assim não é fácil, né? Quando você está no negócio e você vê o teu concorrente diminuindo o preço e levando o teu volume, eu sei que é difícil. Tem que ter um sangue frio, tem que ter um caixa saudável para você conseguir comunicar para o cliente, talvez investir no marketing, comunicar para o cliente, igual o exemplo aqui que eu dei da Caô, por exemplo, que usa o marketing de uma maneira muito boa para comunicar o valor do produto dela, né? Nem sempre as empresas vão ter essa disponibilidade de caixa e esse conhecimento para conseguir não ir para a guerra de preço e comunicar o valor do seu produto. Mais uma aqui do Christian Medeiros. Estou até curioso para saber se esse Christian Medeiros é de Toledo ou é um Christian Medeiros colega meu que trabalhou comigo, mas
como validar o cliente com custos escondidos? Muitas vezes o cliente não vê que uma solução pode evitar para este cliente, para que este valor seja percebido como benefício trazido pela proposta e, consequentemente, ser encampado no preço e na margem da solução. Não sei se eu entendi direito aqui, Cristian. Como validar com o cliente os custos escondidos que uma solução pode evitar? Os custos escondidos que uma solução pode evitar para esse cliente? Se você quiser abrir o microfone e explicar um pouquinho melhor. O Cristian até já saiu. Fábio, deixa eu tentar ajudar aí o que eu pelo menos entendi da pergunta. Se o Cristian não se aparecer, por favor, também abre o microfone e pode falar. Eu acredito que ele está querendo colocar o seguinte: eu tenho custos. Acho que é aquele barato que sai caro. Compra o carro barato, mas mas a manutenção você vai. Compra o Citroën, mas a manutenção, pelo amor de Deus, é esse tipo de... Pelo que eu entendo da pergunta, é isso aí mesmo. Assim, pode parecer mais do mesmo, assim, mas vai depender muito da escala de empresa que a gente está falando, né? Se a gente está falando com uma empresa com acesso a uma verba de marketing, a um budget de marketing, a uma agência de publicidade, a conseguir fazer um comercial, um anúncio, eu acho que aí a empresa tem a faca e o queijo na mão para comunicar para o cliente dela o valor que ela oferece. Obviamente, aí nesse exemplo que eu dei da montadora, o tempo de mercado e a reputação vão por si só até espalhar no boca a boca e a empresa vai fazer a reputação dela, né? Eu acho que eu não lembro de nunca ter visto um comercial da Toyota destacando que ela era a mais confiável do mercado, mas todo mundo sabe que Toyota é confiável, né? Acho que ela conseguiu por si só ao longo do tempo, né, com o produto dela, mostrar isso para o mercado, mostrar esse valor. Quando a gente está falando de uma empresa menor, que não tenha como comunicar isso para o cliente, aí é o trabalho muito mais de formiguinha, é o trabalho de estar próximo do cliente, é o trabalho consultivo, de destacar, de vender, de conseguir apresentar o seu produto, mas numa escala muito menor, né? Mas das duas maneiras ele tem que ser feito, né? Você tem que conseguir comunicar para o seu cliente, mostrar o seu valor, nesse caso aqui da pergunta de que ir para o concorrente com o preço menor, no longo prazo ele vai pagar mais caro, né? A economia hoje vai ser um prejuízo amanhã. O Christian continuou a pergunta, Fábio, colocando assim: se a solução que está sendo vendida traz esse saving que o cliente não vê, como fazer para encampar esse valor na proposta? Uhum. Aí eu acho que é a questão da venda consultiva, Christian, que a gente até deu o exemplo aqui da indústria de gases, a venda de nitrogênio ali, né? Seria muito mais fácil aplicar uma margem em cima do custo e vender nitrogênio ao mesmo preço para todo mundo. Mas você entender quais são, para esse cliente que você está vendendo, que ele vai ter benefícios que ele talvez não estava pensando, se ele, no caso lá, mudasse para o nitrogênio, ele não estava pensando que ele ia sair de um processo que envolvia amônia, de que ele tinha um risco de vazamento de amônia que poderia até fechar a fábrica dele, ou até arranhar tanto a reputação da empresa que ela iria à falência, que a empresa ia deixar de investir em freezers que ocupavam espaço, ele ia poder ter uma outra linha de montagem no mesmo espaço. Então, conseguir fazer essa venda consultiva onde mostra para os clientes o benefício do seu produto e quais são esses benefícios escondidos, né, que numa primeira vista ele não estaria vendo. O Fábio, agora uma coisa que eu queria adicionar também, que eu acho que é bem importante nessa discussão toda de preço, de benefícios escondidos e outras coisas do gênero, eu penso que, por outro lado, isso em hipótese alguma é justificativa para você não trabalhar o seu custo. Uhum. E aí onde que eu quero chegar com isso? Esse final de semana eu fui comprar um pneu de bicicleta e eu tinha 3 opções basicamente. Eu tinha um pneu de Kevlar que custava seus 300 e poucos reais, tinha uma marca de Kevlar boca de porco que custava 220 e tinha o bom e velho pneu de borracha que custava 110. Falei, tá, meu amigo, mas qual a diferença entre o Kevlar e o borracha? É porque é mais leve, porque é mais macio. Eu falei, cara, não sabe nem vender o produto, né? Dá para comprar 2 pneus, meu amigo. Não é tipo 10 a mais, é o dobro.
Então, assim, isso é muito importante, porque eu acho que essa questão de demonstrar qual é eu acho que aí entram dois trabalhos. A questão de você conseguir, de fato, demonstrar que o teu produto é realmente superior tecnicamente falando, ou que ele vai trazer um benefício realmente, mas também não adianta ficar aí tentando inventar benefício que não existe para justificar que o teu custo é maior. Isso aí não existe milagre que pague. Eu tô falando besteira ou é por aí? Não, é isso aí. É isso aí. E acho que todo mundo já viu os mais variados exemplos de empresas que não vendem bem o seu produto, né? Que o produto tem um diferencial, tem uma vantagem, e às vezes até a falta do treinamento, né? Às vezes você entra no lugar e o fornecedor, o próprio vendedor do lugar fala assim: tem esse daqui mais caro, mas se eu fosse você, pegava esse baratinho aqui, faz a mesma coisa. Quem nunca passou por isso, né? Às vezes você tem uma linha de produção, investe, faz o marketing, mas o teu vendedor é a pessoa que menos vende o teu produto, né? Então, assim, Ou às vezes passa ele só por fez, competência, passa por treinamento. às vezes ele só fez ancoragem também. Então, se a estratégia era essa, aí fez bem. Pode ser o caso, ó. Eu tenho esse relógio de 10 mil, mas eu levaria o de 2. Mostra a hora do mesmo jeito. Perfeito. Legal. Pessoal, como é que tá? Mais alguma pergunta por aí? Tem um agradecimento aqui do Vitor Lebenlove. Ô, Vitor, boa noite, boa noite. Boa Eu noite. só queria fazer uma pergunta para o Fábio Vanderlei aí, Timóteo. Fica à vontade. muito em função da questão preço e tributação, que é uma situação que no Brasil a gente discute muito, né? Que o nosso preço não é competitivo devido à carga tributária. E aí eu gostaria que ele trouxesse um pouquinho da experiência dele para dizer para nós assim, o que realmente impacta isso dentro do nosso centro de custo e como o nosso cliente muitas vezes não consegue entender que isso é um fator que está muito linkado à política governamental e não à política empresarial para se estabelecer. Você tem Não sei se você concorrentes, passar essa você tem ideia, Fábio, mas concorrentes é de a questão de fora? tributação versus preço. Você tem concorrentes de fora, produtos importados? Eu estou na prestação de serviço, eu sou agência de publicidade, mas uma das principais reclamações do meu cliente hoje é a questão de estabelecer um preço promocional devido ao impacto que ele tem de impostos. Então, quando você vai principalmente trabalhar a campanha promocional vinculada a preço, o principal fator que ele traz é, cara, meu centro de custo não cobre porque a tributação é muito alta, eu não vou conseguir realmente promocionar. E aí é onde que eu vejo que ele não consegue, muitas vezes, ter uma política ou de desconto dentro da política comercial, ou ele não consegue se estabelecer porque ele não consegue ter uma margem clara do quanto que é o centro de custo dele voltado à tributação, né? Isso é na tua venda para ele, né? Do teu produto, não do que você está oferecendo para que ele venda no mercado, né? É da tua prestação de serviço. Ele tem dificuldade de enxergar a carga tributária para você, certo? Na Principalmente formação quando do você teu vai preço. trabalhar com campanhas promocional, né? Na campanha promocional do produto Porque aí o dele? cara quer... porque assim, ó, você pega, eu tenho um cliente hoje que ele quer fazer uma promoção de venda de calçado. O concorrente está vendendo a, sei lá, R$ 99,90, ele quer vender a R$ 89,90. Só que daí quando você vai... Porque ele não tem um centro de custo claro em relação à tributação. E aí ele alega que isso para ele é o principal fator para ele não poder promocionar, né? Congelou uma parte aqui do que você falou, mas agora eu entendi, tá? É em relação a você é uma agência de publicidade, você passa a sugestão para os teus clientes fazerem a propaganda e muitas vezes envolve preço, e aí eles muitas vezes não conseguem... Que aí, assim, dentro da ideia de preço, o principal desconto. fator que ele tem de queixa é o centro de custo da tributação, né? Não, mas em caso dele, minha filha, ela não Tá. quis nada. Nesse caso aqui, para mim, de novo, passa pelo conhecimento dos custos, tá? Não sei que tipo de ferramenta esse teu cliente tem, ele trabalha, para ele saber exatamente até onde ele pode ir, qual é a margem de contribuição, até onde ainda vai ser rentável para ele, aonde ele já pagou os custos fixos, a partir de agora ele está trabalhando no variável, até o custo, lá na indústria de gás, a gente trabalhava com a margem incremental, não era nem a margem variável, tá? A gente fez muitos negócios na margem incremental, onde muitas vezes não ia pagar nem o variável, mas ia reduzir o custo variável como um todo da fábrica e aquele negócio se pagava, tá? Então, assim, conhecimento de custos e aí a tributação eu consideraria como um dos custos que a empresa tem que conhecer bem para ela saber até onde ela consegue ir. E se de fato ela não conseguir ir naquele preço promocional
por conta da tributação, aí vai estar de acordo com a estratégia da empresa. Ela quer ficar abaixo do custo dela para ganhar esse market share, correndo o risco do concorrente acompanhar o preço e ser ruim para os dois. Em muitos momentos ela vai fazer sentido essa decisão, em outros momentos, se ela for mais racional, se ela não tiver uma grande necessidade de trabalhar dessa forma, ela vai optar por margem, né? Mas aí, nesse caso específico, é muito particular, né? Entender a tributação da indústria dela, entender qual é o custo fixo dela, qual a margem variável, qual a margem incremental que ela consegue chegar. E como o imposto e todos os outros custos jogam com isso, né? Obrigado, Fábio. Vanderlei, fazendo uma adição aí rápida, sobre a questão de custos, nós discutimos com o Osmair no dia 13. Se você for ali no chat, o Juliano mandou antes, o Juliano ou o Murilo mandaram aí o link das All-Lives. A gente tem um canal no YouTube onde você consegue assistir as All-Lives passadas. Lá a gente fala sobre custo, a gente fala sobre custo variável. Lá dá para ter uma boa noção disso que você está dizendo e talvez até repassar para o teu cliente aí. Show de bola, Vitor. Obrigado. Mas o legal, a última coisa que eu reforçaria é que, de novo, é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Todo mundo aqui já foi enganado num preço que terminava era 199 e não era 200. A gente falou de alguns aspectos aqui da psicologia, apresentar de uma forma, apresenta o valor adicional e o benefício, leva os clientes a irem para o produto mais caro. Não tem uma bala de prata, não tem uma fórmula exata que vai funcionar. Não subestime o movimento que o seu concorrente vai fazer e experimente, né? Não é uma ciência exata, né? A psicologia aqui, ou a percepção do cliente, o como você vende os valores, os benefícios do seu produto importa muito para o cliente. Então, experimente e exatamente como no caso ali da startup, não só o preço, como até o modelo de negócio, muitas vezes você vai estar experimentando. Fábio, o Yuri fez um comentário aqui, Yuri Safrinha, eu acredito que ele não deve ser brasileiro. Nós temos alguns participantes que são de outros países aqui do Mercosul. Ele comenta assim: com a alta do dólar, acredito que serviços desenvolvidos nacionalmente podem ter uma certa vantagem nesse momento, mesmo com as cargas tributárias brasileiras sendo extremamente altas. Com certeza. Fazer uma adição rápida. Pode ir, por favor. No caso de serviço, obviamente tem serviços que não é puramente só o serviço, né? Normalmente o serviço é menos impactado, tem menos concorrência internacional, né? Apesar que, novamente, esse mercado está mudando, né? Hoje em dia, você já começa a ter contratação de serviços ali da empresa da Índia, de não sei aonde, você começa a conseguir até terceirizar. Essa era que a gente está vivendo de home office está mostrando muito isso, né? Que um caminho até natural vai ser as empresas terem contratação de outros países, e muitas vezes a gente aqui vai estar competindo com a mão de obra de serviço indiana, chinesa, de outros países, mas ainda no cenário atual, ainda o serviço ainda pesa menos o dólar e a concorrência internacional, mas certamente é uma tendência de mudança aí, e esse mercado mudar, as curvas de demanda e oferta mudarem também com esse novo fator. Perfeito. Eu queria fazer uma adição rápida, que eu acho que é uma coisa interessante de ser dita aqui. Eu assisti a um webinar com o pessoal e o cara estava dando um exemplo que ele foi estudar espanhol. Ele é brasileiro estudando espanhol, e aí para ele pagar um curso de espanhol aqui teria um custo, porque eu estou pagando para um brasileiro que tem um salário mínimo, enfim, tudo mais. Com a conversão do dólar, ele acabou fazendo um curso de espanhol com uma pessoa, ele fez isso online com uma professora dedicada para ele, tá? E essa pessoa era da América Central, se eu não me engano. E aí ele pagou muito menos do que se pagaria no Brasil para ter um curso de espanhol com uma qualidade muito boa. E essa pessoa lá naquele país, ela ganhou muito mais do que a média que se paga naquele país. E eu acho que, inclusive, essa balança comercial está absurdamente favorável hoje para a gente. E até uma ideia que surgiu esses dias atrás foi na questão de pesquisa. Por exemplo, para eu fazer uma pesquisa nos Estados Unidos, eu vou ter que pagar pagar um pesquisador de doutorado pós-doc, uns $12.000 por mês, tá? $12.000 por mês aqui no Brasil hoje, a gente está falando de R$72 mil.
com muito menos do que isso, eu consigo um dos melhores caras do país para fazer esse tipo de pesquisa. Então, hoje, para esse setor de serviços, se a gente vender serviços para a gringa, eu vou dizer, hoje está absurdamente favorável. Está muito ruim hoje de ir para o Paraguai comprar as coisas. Mas, por outro lado, para vender coisas para fora, para quem paga em dólar hoje, está excelente. Para quem está no setor de serviços aí, tá excelente. E a gente tem que estar preparado para competir com os melhores, né? Porque a gente se comparar com o americano em dólar é uma coisa, mas tem países aí com a mão de obra ainda mais barata que a brasileira e com nível de educação, para contratar aí talvez um engenheiro, um pesquisador indiano, mesmo em reais vai sair mais em conta com até um nível de educação superior. Sem dúvida, na minha opinião, serviço é a próxima barreira que vai ser quebrada aí, e o home office, essa pandemia veio até para acelerar esse movimento. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, acho que a gente pode... Tem mais uma pergunta e um comentário, a gente lê esses e aí acho que a gente encerra também para não avançar muito. Fábio, aqui é o Marcelo da Startup Faturagem, automação de cobranças e faturamento. Como precificar um SaaS? Podemos partir pelo valor que a solução entrega e também podemos levar em consideração o mercado, concorrentes, mas mesmo assim, às vezes encontramos dificuldades. Que outros fatores podemos levar em consideração para encontrar o preço certo do nosso SaaS para o nosso cliente e para o negócio? Boa, e inclusive acho até que se enquadra bem, né, na empresa que eu estou hoje. O Gympass é um software as service, e assim, de novo, preço não é uma ciência exata. Se você tem concorrente, o concorrente vai ser sim um balizador importante de preço para você. Você medir o valor da sua solução, o quanto ela entrega, eu acho que é fundamental. Entender o quanto ela agrega, o quanto o consumidor está disposto a pagar. O único caso que eu fugiria aí é daquela precificação custo mais margem, né? Também é um bom exemplo onde o seu serviço agregado, o seu valor agregado não vai estar refletido no seu custo mais uma margem, né? Se você está provendo um serviço, esse serviço é inovador, ele tem o valor dele para o cliente, você vai ter que explorar esse valor. Vai ser com tentativa. As empresas hoje em dia fazem muitos testes AB, né? Eu exploro para 2 grupos de clientes semelhantes ou similares, condições diferentes, e eu monitoro como é que eles reagem. Então, você conhecendo o seu público, você vai fazendo pequenos testes, né? Se você conseguir, obviamente, se o seu serviço permitir, né, explorar para um preço diferente de entrada para um grupo de clientes e um outro preço para outro grupo, entender como eles se comportam, entender qual que é mais bem aceito, fazer esses pequenos testes AB e ir entendendo qual que se adequa melhor ao seu negócio, qual que reflete melhor o seu cliente, e ir adaptando o seu modelo de negócios. É uma possibilidade aqui para, se for possível, no seu modelo de negócios explorar, né? Se você conseguir receber clientes, não sei se você captura cliente pela sua página da internet, se você consegue mostrar preços diferentes de acordo com um público diferente que está entrando, e fazer esses testes pode ser uma maneira de você achar o preço ideal aí, onde você consegue uma conversão maior de clientes. Perfeito. Fabão, o último é só um comentário aí. O Yuri fala ainda que esse exemplo do pesquisador mostra muito bem a oportunidade de internacionalização do setor de serviços mesmo. Legal. Fábio, gostaria de te agradecer, cara, aí ter assumido com a gente esse desafio. Parabéns pela aula. Obrigado a todos pela participação e pelo tempo de vocês, que eu sei que é absurdamente precioso. Fabão, muito obrigado mais uma vez, cara. Eu que agradeço. Fiquem à vontade aí, quem quiser trocar um e-mail, adicionar no LinkedIn para a gente conversar. Foi um prazer. Obrigadão. Agradeço a todos os participantes também dessa live, de maneira especial a você, Fábio, pelos conhecimentos propagados aí, que são extremamente importantes no âmbito empresarial. Obrigado, um forte abraço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Boa noite.